E aí, Paraíso? Beleza? Tranquilo, meu chefe? Tamo aí. Tranquilo? Como é que tá o áudio? Chegando bem para você aí? Tá bem, tá bem. Tá joia? Do Léo também, tá tranquilo aí? Bem tranquilo? Tranquilo. Boa noite a galera aí que tá mandando boa noite. Tá? Obrigado por já estarem em nossa live, né? Se possível também continue compartilhando com os seus contatos, né? Para que essa live alcance mais pessoas, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante produtivo, né? Para os bombeiros, né? Que vai passar bombeiro, quem é bombeiro militar também. Eu tenho muitas curiosidades sobre algumas realidades do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né? Então essa live ela abrange tanto os colegas de profissão quanto outras pessoas que também admiram, né? Que são bombeiros civis ou que admiram a atividade do Corpo de Bombeiros. A ideia é diminuir dúvidas aí que porventura existam, né, a respeito da profissão. E aí, galera, vamos começar aí a nos apresentar, né? E de pronto, tá, pessoal? Se você é meu seguidor e não segue o Leonardo Ramos, não segue o Paraíso, né? Vocês não sabem o que estão perdendo, tá? Eu acompanho eles há muito tempo já, né? O conteúdo desses caras são sensacionais, são referências aí para tanto para quem é bombeiro militar, né, quanto para quem não está no Corpo de Bombeiros Militar, por conta dos conteúdos técnicos, né, instrutivos que eles sempre trazem, tá bom? Então, fica o convite aí, vocês têm muito que aproveitar o conteúdo desses caras aí. Beleza? Bom, quem começa aí a se apresentar? Vou começar com o Léo, pô. Pô, vai lá, Léo. Vamos lá. Quem não me conhece, eu sou o Leonardo Henrique, né? Sou bombeiro lá desde 2014 aqui em Minas, sou cabo. Era bombeiro civil antes de ser bombeiro militar, né? Então eu fiquei ali desde 2012, 13 até 2014 sendo bombeiro civil. Trabalhei prestando serviço para vaga, então tive muito aprendizado. Entrei para o militar, foi onde eu me achei ali, e estamos lá desde sempre, né? E lá fiz alguns cursos, sou instrutor de corte de árvore, né? A PH também. E estou tentando no próximo ano, talvez, salvamento terrestre, né? Que é o melhor. E vamos que vamos, né? Show de bola. E aí, Paraíso, se apresenta aí pra gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paraíso, que é meu nome de guerra, né? Meu primeiro nome é Douglas. Sou bombeiro militar já há mais de 10 anos, né? Sou cabo também, que nem o Léo. Eu entrei em 2013, entrei só um ano antes dele ali, sou cabo. E antes de ser bombeiro, eu era fuzileiro naval, então eu tenho experiência aí com militarismo, com treinamento. E dou treinamento para equipes de brigadas e bombeiros civis faz uns 6 anos ali, mais ou menos. De combate a incêndio, de primeiros socorros, de resgate, né, 35, 33. E recentemente, né, fiz um canal no YouTube, né, a gente começou com as páginas no Instagram aqui, né, aprendendo com vocês, que são feras. E eu também tenho um canal no YouTube lá onde eu trago conteúdo um pouquinho mais extenso, né? No Instagram a gente faz aqueles conteúdos mais curtos. No YouTube tem vídeos lá bem mais longos de instruções que eu dou também. E no quartel tenho cursos também de salvamento veicular, sou especialista em salvamento veicular, busca, resgate e salvamento com cães. E estou no processo aí do atendimento técnico à tentativa de suicídio e do combate a incêndio urbano também. Show de bola, hein? Bacana, só fera, só os caras feras aí. Escolhi os caras certos para poder fazer essa live, hein? Então, pessoal, vou me apresentar então, né? Tenho certeza que tem muitos seguidores, tanto do Léo quanto do Paraíso, né? Então, de repente, porventura, você não me conhece. Eu sou do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né? Eu sou sargento no Corpo de Bombeiros, mais precisamente, né? Primeiro sargento, para quem não conhece, né? A graduação de sargento ela é semelhante, né? Porque nós somos forças auxiliares do Exército, então existe lá o quadro, embora as outras forças também tenham, né? Essa graduação parecida, mas o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Então, o primeiro sargento ele é mais antigo que o terceiro, embora o número seja menor, né? Então, eu me graduei sargento em 2014, né? 2015, perdão, mas eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2008. Então, esse ano, né? Daqui uns dias eu completo 15 anos, né? No Corpo de Bombeiros. Tenho experiência, né? Aqui para quem é aqui do Estado de São Paulo conhece um pouco, passei pelo ABC Paulista, em São Caetano do Sul. Depois, quando me formei sargento, trabalhei um pouco na Zona Norte de São Paulo e desde 2017 atuo aqui no Vale do Paraíba, que é a região que eu moro. Como experiência de cursos, né, eu tive a oportunidade de fazer salvamento aquático, fiz condução de embarcação,
fiz resgate de emergências médicas, o curso de bombeiro sargento, depois tive que fazer novamente, né, um outro curso para retornar. Um detalhe também interessante, né, aqui no estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros ele pertence à Polícia Militar. Então, quando nós saímos, graduamos sargento, nós precisamos, para retornar o bombeiro e exercer todas as atividades que um sargento pode exercer, nós temos que refazer não refazer, mas fazer um novo curso, né? Então, eu fiz esse curso. Depois também fiz na verdade, um estágio, né, de abordagem técnica e tentativa de suicídio, também em 2018. E esse ano, se Deus quiser, né, eu vou tentar aí mais um curso importantíssimo para a minha carreira. Tá bom? Então, pessoal, é isso como apresentação, né? Detalhe também, eu também ministro treinamentos para a Brigada de Emergência, assim como o Paraíso disse, né? Na área de primeiros socorros, também espaço confinado, trabalho em altura, enfim. Então, estamos aí, né? Agora, pessoal, eu vou fazer um pouco aí vou falar e tentar fazer aqui uma mediação também dessa live, né? O assunto que eu gostaria de tratar agora é sobre a forma de ingresso, né, para o Corpo de Bombeiros aí do Estado, né? O Estado de São Paulo, depois eu falo, né? Mas, enfim, a gente começa aí com Minas, depois o Rio de Janeiro, depois eu parto aí para São Paulo. Então, eu trago essa pergunta para o Léo, né? Como faz uma pessoa, né? Quais são os critérios para que ela ingresse no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais? Aqui vai ser um pouco diferente de São Paulo, né? Que aqui bombeiro e polícia são separados já há muito tempo, desde 97, então o ingresso é próprio para o bombeiro. E aqui está tendo um detalhe que vai ser mudado, né? A última live que a gente fez ainda não estava completamente, foi antes da prova, né? Aquela prova era o último ensino médio, então a partir de agora é ensino superior. Só que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser cobrado, porque vai ser mudado no próximo edital, que a gente não sabe quando vai sair, mas provavelmente no final do ano. Mas já sabe que vai ser nível superior. Não se sabe se vai ser qualquer nível superior ou se vai pedir alguma especificação. Tem que ter 30 anos, né? No máximo 30 anos e no mínimo 18 anos. Carteira CNH, pelo menos B, eles pedem, tem que ter a B. Pode ser a permissão para dirigir, né? Não precisa ser a carteira oficial, a carteira depois de um ano, né? E no máximo ali, no mínimo 1,60 m de altura, que ainda se pede, né? Tanto para homem quanto para mulher, que é uma dúvida que muita gente tem. Então, basicamente, o mínimo é isso aí. Vai mudar, então vai ser nível superior agora, né? Na live que a gente tinha feito era o último ensino médio, então não vai ser mais, agora só nível superior. Não se sabe direitinho. 1,60 m, entre 18 e 30 anos e carteira B para entrar. Esse é o requisito mínimo que a pessoa tem que ter. E outras coisas que a pessoa pode ter dúvida, é sempre bom conferir o edital, como tatuagens, algumas coisas clínicas ali de saúde, pode mudar de edital para edital, né? Às vezes eles acrescentam ou retiram. Quando eu entrei, por exemplo, não podia ter tatuagem em determinada quantidade. Hoje em dia já não se pede mais isso, mas ainda se mantém aquela coisa de não poder ser nada ofensivo, nem de apologia a crimes, esse tipo de coisa. E no próximo já coloca limite de novo. Então é sempre bom esse tipo de situação. Legal, bacana. Pessoal, caso tenham mais dúvidas, né? Deixa nessa caixa de pergunta que depois a gente tenta, na medida do possível, responder a vocês. Às vezes a gente está falando aqui, esquece alguma coisa, ou aquilo que a gente falou não atingiu aquilo que você esperava. Então, pode deixar aí na caixinha de perguntas que a gente vai, na medida do possível, tentando trazer para vocês, em especial no final, tá bom? Passa a palavra, então. Passa muito rápido, a gente não vê na caixinha, ela fica salvo. Exatamente, pessoal, é isso. Então, a caixinha de pergunta vai ficar a pergunta lá, é mais fácil de procurar. Como tem bastante gente entrando, aqui eu recebo a notificação de quem entra, eu recebo a notificação de pergunta, de boa noite, as pessoas escrevem, inclusive, as perguntas. Então, vai ficar mais difícil. Então, deixa na caixa de perguntas que a gente responde no final. Beleza? Então, agora, o Paraíso vai trazer para a gente aí como é a forma de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, as pessoas se confundem muito, porque você pode entrar, acredito que em São Paulo e Minas é a mesma coisa, como praça, como oficial, são ingressos diferentes. E no ano passado também teve prova para temporários, que é um negócio que é a primeira vez que aconteceu no Rio, né? Então, para cada uma dessas funções aí, tem um critério diferente, tem uma prova diferente, uma banca diferente exigida, e pode mudar a questão ali de idade, né? De várias situações, mas... uma coisa que o pessoal pergunta muito, como pergunta para o Léo, é questão de idade, questão de altura, questão de escolaridade, né? No Rio de Janeiro, por enquanto tá assim, só o ensino médio você consegue fazer todas as provas, não precisa ter ensino superior ainda, nem para oficial, diferente de outros estados. A idade mínima é a mesma, 18, mas a idade máxima vem mudando durante os últimos anos aí.
A minha prova, por exemplo, não teve idade máxima. Então, o cara com 50, 60 anos podia fazer. A de oficiais também. Agora, a prova de temporários teve a escalonação ali de 25 para praça e 35 para oficial. E agora que o concurso que está aberto agora, de 800 vagas, ele botou ali até 32 anos. Então, muita gente ficou decepcionado, ficou triste com isso. Só que é aquela coisa, a gente não decide. Quem decide é a corporação. E é o que o Léo falou, que foi muito assertivo, é a questão do edital. Cara, a gente que é bombeiro, né, a gente é suspeito de falar, mas, pô, bombeiro é uma profissão, cara, que é sem igual. Pô, aí o cara quer fazer prova para um negócio que pode mudar a vida dele, e vai mudar para melhor, pô, não quer se prestar nem a ler o edital, cara. Ler o edital é rápido, cara. Às vezes a gente faz vídeo aí para responder perguntas, né? Lê o edital rapidinho para a gente tirar a dúvida do pessoal. Você não perde 20 minutos ali lendo o edital, 30 minutos, cara. E o cara não quer ler nem o edital. Então, lê o edital para você ver a questão da idade, questão da tatuagem, como o Léo bem falou. Antigamente, o pessoal implicava, hoje em dia pode ter tatuagem, desde que não fira, né, o punodor da corporação. Pô, se o cara tiver uma suástica na testa, pô, não vai passar. Agora, pô, tem sei lá, um dragão, um soldado, alguma coisa assim, não tem problema, né? Então, eu sei que, às vezes, quando a gente vai falando assim, para quem não está acostumado com muito militar, é muita coisa. O cara fica, caraca, mas tem que ter 18, tem que ter em Minas de um jeito, São Paulo é de outro, no Rio é de outro. Se você ler o edital, não tem como você ficar perdido, porque você olhando lá vai ter todas as peculiaridades relativas àquela prova ali, entendeu? Legal, pessoal. Até então, bem esclarecedor, até mesmo para mim, né? O Rio de Janeiro tem essa diferença aí de idade, né? Depois a gente vai entrar na questão dos quadros também, tá, pessoal? Aguenta aí. A gente vai trazer essas situações aí para vocês terem noção de como que tudo funciona. Então, no estado de São Paulo, é bem parecido com a realidade de Minas Gerais, no quesito do tamanho, né, altura, 1,60 m, idade, também 30 anos no ato da inscrição. Existem projetos, algumas pessoas me perguntam, existem projetos de lei para haver uma alteração para 35 anos, mas no momento ainda são 30 anos. Uma questão também que ocorre em São Paulo. Há uma vantagem e há uma desvantagem por esse motivo, que eu vou explicar qual é. Então, aqui no estado de São Paulo, para você ingressar no Corpo de Bombeiros, você precisa prestar o concurso não para o Corpo de Bombeiros Militar, que aqui não existe. Você precisa prestar o concurso para a Polícia Militar do estado de São Paulo. Então, o Corpo de Bombeiros ele é uma unidade dentro da Polícia Militar. Qual é a vantagem? A vantagem é como o estado de São Paulo é um estado grande, populoso, né, e que tem um volume, uma economia boa, então é muito comum que se abram no mínimo 2 editais por ano. Né? Então, assim, é uma quantidade grande. Né? Porém, há a questão de que as vagas destinadas ao Corpo de Bombeiros representam 10%. Né? Então, se abriram lá 1.000 vagas no concurso, 100 serão destinadas ao Corpo de Bombeiros. 2.000 vagas, 200 serão destinadas ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, então o candidato ele entra no concurso, ele passa no concurso, e aí depois quando o cara que quer entrar para a Polícia Militar, para ele, sucesso, tomei posse, só alegria. Mas o cara que quer entrar no Corpo de Bombeiros, ele vai ter que passar por um outro teste, né? Que, se vocês procurarem conhecer também, né? É um teste mais cobrado. O teste físico do Corpo de Bombeiros, ele é mais puxado em relação à atividade de policiamento, de maneira óbvia, né? Que o nosso serviço ele é muito braçal, né? Então, exige um condicionamento físico um pouco mais exigido do que no caso da Polícia Militar. Ou seja, então, entrando para a Polícia Militar, há 10% das vagas, então o candidato ele será submetido a um outro teste físico. Tá? Também um teste por exemplo, casa de fumaça, passar pelo pórtico, enfim, é um teste mais específico para o Corpo de Bombeiros. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa na caixa de perguntas aí, tá? Mas brevemente é isso. Também 30 anos e tamanho mínimo vai diferenciar para homem e mulher. Há um outro detalhe também. No Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, não sei se nos estados dos senhores são assim também, mas não existe quadro masculino e quadro feminino. O concurso ele abre para ambos os sexos, tá? Pode até responder isso aí de vocês também, o Léo depois do Paraíso, se há essa diferença, no Estado de São Paulo não tem. O concurso ele é único para homem e mulher. Aqui abre 10% das vagas para mulher, normalmente. Então, se é a mesma coisa daí. Então, se abre 50, 5 para mulher, é sempre dividido e o TAF delas é um pouco diferente. Então, tem o TAF feminino e o TAF masculino, tanto antes quanto depois que está dentro. Aí tem os tempos diferentes, algumas atividades diferentes. Legal.
No Rio de Janeiro a prova é para homens e mulheres também. Entretanto, a prova de temporários, por exemplo, foi a primeira vez que aconteceu isso, abriu vagas para as mulheres especificamente. Então, 30% das vagas eram destinadas a elas. Entretanto, né, se a pessoa não passasse ali no TAF, inclusive fica de dica aí para quem tem vontade de ser bombeiro, tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto em Minas, não adianta só estudar para a prova se não se preparar para o TAF. O TAF prova muita gente todo ano, todo dia, toda vez é choradeira por causa do TAF. Apesar do TAF não ser tão difícil para quem já está dentro da corporação, a gente acha até os índices bem tranquilos. Só que para quem está em casa, sedentário, não faz nada, vai se arrombar, vai sofrer. Não vai passar e depois vai chegar para a gente, mandar do direct, fiquei reprovado. Isso é muito comum, tá? Então se preparem para o TAF. E tem índices diferentes, sim, para as mulheres. Só que, mesmo sendo índices diferentes ali, não é que é frouxura, não. Então, as mulheres ficam reprovadas mesmo ali. Se não treinar, vai dar ruim. Um detalhe sobre o TAF aí, que a gente até conversou na nossa live antes lá, a gente não sabia, mas aqui em Minas eles fizeram um TAF 5 dias depois do resultado da prova. Normalmente leva meses, né? Tipo assim, 3 meses, 2 meses, ainda dá um tempo de treinar. Muita gente falou isso, falou, não, vou treinar depois da prova. Inclusive, tinha influenciador que fala da mesma coisa que a gente falando, pessoal, dedica para a prova, depois para o TAF, e em Minas não deu certo. Porque foi 5 dias depois, saiu na quarta-feira o resultado oficial, para na terça ou na quarta-feira da outra semana ser o TAF. Então, se o cara não treinou, felizmente não deu. Inclusive, nós fizemos uma live anteriormente, né, Léo? Falamos bastante sobre isso aí, né? É aquilo que o Paraíso falou também. Poxa, é uma coisa disputada, é um concurso que alguns estados demoram para abrir, né? Uma prova extremamente concorrida, tem muita gente na fila querendo. Aí o cara passa no teste, na prova escrita, que não é fácil, né? Talvez o nível, se comparado a outros concursos, pode não ser lá aquelas coisas, mas eu digo pelo volume de pessoas, pela quantidade de pessoas. Então, o corte, muitas vezes, ele é alto, né? E aí o cara atinge esse objetivo e toma pau no TAF. É um desperdício, pessoal. O falta... O TAF é guerra avisada, né? O TAF tá lá falando o que você tem que fazer. A prova não tem, é caixa todas, né? Mas o TAF fala, você tem que correr em tanto tempo, é 10. O cara não tem segredo, não tem mistério, não vai chegar lá e ser surpreendido. E ainda assim o pessoal não consegue não tirar o 10, né? Exatamente, pessoal. Infelizmente, é o que o Léo fala. Tem muita gente que faz o seguinte, fala assim, vou fazer a prova, se eu achar que foi bem, eu vou treinar para o TAF. Não dá tempo, vai dar ruim, cara. Então tem que começar a estudar e treinar junto, porque senão vai ficar no TAF. Exatamente. A não ser que você seja um super ser humano aí, que não precisa nem treinar, chega lá e dá conta lá. E eu não sou assim. Eu quero uma coisa, eu preciso... Não é não. Né? O pessoal sempre fala, não, mas eu faço academia, dá para correr, não dá para correr, não dá para fazer barras. Se o cara faz 2 barras em um mês, ele não vai fazer 10, 12, não. É difícil. Então, pessoal, é aquilo, né? Fica ligeiro. É o que você sonha, então leva a sério, né? Corre atrás, porque tá ao seu alcance. A gente brinca. Quantas vagas são? Não interessa, eu preciso de uma. Aquela brincadeira, né? E é verdade. Encara dessa forma. Pra ter ideia, mais de 200 pessoas não apareceram para o TAF ou então chegaram atrasadas. Eu acredito que não apareceu, porque realmente não estava em condição de fazer o TAF. Teve gente reprovada, acho que foi 60 pessoas reprovadas por não conseguir nadar. Era atravessar, se não me engano, 50 metros. Não é muita coisa. Aí voltar na piscina. E teve mais, acho que foi 16 ou 17 que não fizeram nada de barra. Então, assim, o pessoal deu a vaga de graça. Tinha gente fora das vagas, sempre acontece, entrou nas vagas porque esse pessoal não apareceu. Então, o cara que chegou lá, 200 pessoas nem foram lá, nem foi. Para vocês terem ideia, nessa prova de temporário do Rio de Janeiro, eram 3.000 vagas. Não completou as vagas todas, porque a prova veio um pouco mais difícil, então já limou bastante gente ali. Chegou no TAF e o TAF jogou para borrota, como a gente fala aqui no Rio. Né? Reprovou geral. Entrou, tinha 3.000 vagas, ficou vagas sobrando ali. Várias vagas ficaram sobrando ali, voando, porque teve gente que não conseguiu. Por isso que a gente fala, preocupar com o seu, para olhar para si, para fazer o que você pode. Porque ficar preocupando com os outros pouco interessa. Você não sabe como é que vai ser o resultado. Então, no caso do Rio, sobrou vagas, 200 pessoas nem apareceram lá, então você ficou pensando, será que o pessoal está indo bem? Foca no seu e faz o seu. É isso aí, galera. Muito bom. E agora vamos... Pode falar. Que saiu para São Paulo aí, que parece que aprovou 5.000 e poucas vagas? Desculpa, não... Eu não fiquei sabendo. O que eu fiquei sabendo é que ele assinou vagas para o concurso de oficiais, né? 200 vagas, o governador assinou.
Mas eu não acompanhei, eu não peguei essa notícia, pelo menos, o Léo, sobre Eu vi, parece que vai ser vagas dentro do 5 mil concurso poucas soldado. vagas para a praça e mais 200 e poucos para oficiais aí. Parece que já foi Ah, eu só não sei se vai ser de uma vez, né? Porque aqui em Minas não tem tanto de uma vez assim, normalmente é menos. Mas tá. se for isso aí, a galera tá dando sorte. Porque, como eu disse, né, dessas 5 mil vagas, teoricamente 500 são para o Pois Corpo de Bombeiros. É um número alto, né? É um número alto porque o nosso efetivo aqui ele é fixado em 10 mil, né? Então, poxa, é uma quantidade alta, né? Se for isso mesmo, mas eu não sei também ao longo de quanto tempo que vai acontecer. Deve ser, sei lá, 2 anos, né? Mas são bastante vagas, geralmente. prometeram 10 em 4 anos. 10 mil em Tá. 4 anos, dividido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com relação à regularidade, aqui no Rio de Janeiro, a gente não. Às vezes o pessoal pergunta, pô, quando vai abrir prova? A gente não tem como saber, não tem uma regularidade. Eu queria saber se em Minas, em São Paulo, tem regularidade. E a respeito de São Paulo, o senhor falou que o cara entra, tem que fazer uma prova extra para o bombeiro. Se o cara não passar nesses testes físicos aí, ele volta para ser polícia ou ele é reprovado e sai fora da corporação? Então, a primeira pergunta, a regularidade. Em São Paulo, todo ano abre concurso. Isso aí é uma coisa certa já há muitos anos que acontece isso. Todos os anos abre concurso. Pelo que eu tenho acompanhado, pelo menos 2 por ano. Caso a pessoa que tomou posse não consiga ingressar no Corpo de Bombeiros, ele vai para a atividade de policiamento. Ele já tomou posse, ele já é policial militar. A diferença vai ser que ele não vai conseguir ingressar para o bombeiro. Depois, né, até não tem na pauta, isso eu já vou ter falar, né? Depois, é impossível ele ir para o bombeiro? Não, é possível. Ele pode entrar num banco de dados, ele vai fazer um novo teste físico, e aí só que a diferença é que ele já não vai direto, ele vai precisar aguardar esse banco de dados correr, o nome dele ser aprovado pela unidade, a unidade querer, né, contar com ele. Então pode acontecer isso, né? Entendi. Boa. E em Minas aqui a regularidade não era muito certa, a gente tinha mais ou menos entre 3 e 4 anos até 2017. Aí 2017 e 2018 começou a ter prova, saiu edição 2018. Aí 18, 19 e 20 começou a ter, e agora nos 4 anos foi prometido que tenha também. Após 4 anos a gente não sabe como é que vai ser a regularidade. Então é importante, a gente ter falado isso muito aqui, quem quer fazer para Minas, aproveitar essa janela de 4 anos, que a gente tem uma certeza que vai ter alguma quantidade de concursos ali. Tinha muito para CFO, mas era poucas vagas, era mais ou menos 30 por ano. Já para a CPSD, né, que é o soldado praça, era de 3 em 3 anos mais ou menos, 3 a 4 anos. Então não era muito regular, não tinha como prever. Era uma coisa certa. Esse ano, né, o governador, que o vice-governador falou, que nos próximos 4 anos ele pretende fazer concursos sequenciais. Então, é o momento de aproveitar, porque após, né, se o governador não for reeleito, se ele não quiser, a gente não sabe como é que vai ser a próxima gestão, se vai manter isso ou se pode voltar a ser o que era. Ótimo. Na verdade, em Minas não vai dar. Acho que o Zema ele já foi reeleito, né? Então aproveitem, pessoal. Então aproveitem, porque não sabe o que vai ser depois. Né? Até 2020, A hora é agora. depois de 28, vamos ter que esperar para saber. Pessoal, então agora, depois, se quiserem, na caixa de perguntas, aí a gente fala um pouco mais sobre a questão do ingresso, né, nos corpos de bombeiros. Agora vamos dizer assim, o cara passou no concurso, então ele vai agora para o período de formação. Em Minas, no Rio de Janeiro, depois de São Paulo, qual é o período de formação? Né? Como que acontece isso? Qual é o local que é realizado? Né? Existe um local específico ou existe vários pontos no estado? Como que funciona? Primeiramente aí em Minas, Léo. Em Minas, aqui a média tem sido 9 meses para a CFSD e 3 anos e meio contando ali para a CFO. Agora está tudo centralizado em BH, né? A gente tem 2 centros grandes de treinamento e o restante são divididos em batalhões ali para fazer estágio, entre outras atividades que a gente tem. E normalmente a atividade acontece mais ou menos junto, né? A gente tem uma parte que é oficial e praça junto ali em algumas atividades. Então a gente vai estar ali sempre vendo o CFO trabalhando, vendo o CFSD vai ver o CFO trabalhando e vice-versa, né? A gente sempre vai estar fazendo alguma coisa junto. E algumas atividades o CFO ele planeja para o CFSD. Então a gente tem acampamentos, tem algumas atividades que o CFO faz para a gente, né? Quando a gente está ingressando. Então tem a gente tem esse entrosamento entre a gente aqui, né? A gente sempre está junto, sempre tem matéria juntos, eles fazem algumas coisas para a gente. E é basicamente dessa forma. A gente tem 2 centros de treinamento, 9 meses em média e 3 anos e meio, com um aspirantado do CFO. Então, no Rio de Janeiro, vai depender da turma, né? Porque, por exemplo, o mínimo ali, geralmente é 4 meses. Só que tem recrutamentos que duram 6 meses. O meu, por exemplo, durou 8 meses, porque eu entrei como condutor.
Então, a gente, quando entra, independente da especialidade no Rio de Janeiro, a gente faz a especialização de combatente, então aprende tudo que o combatente aprende, e depois, em seguida, a gente faz a parte da especialidade. Então, eu fiz mais 2 meses para condução e operação das viaturas, né? Então, é de 4 a 8 meses normalmente para a praça. O temporário, especificamente, essa prova que teve da primeira vez, foram 3 meses só, o recrutamento deles. Foi rápido, né? Mas foi bem intenso. E eu vou explicar por que já. Oficiais eram 3 anos, agora mudou para 4 anos, né? Então, durante muito tempo aí ficou 3 anos e agora mudou para 4 anos e é separado, não é igual em Minas, não, né? O CFO tem o recrutamento deles ali, tem a formação deles, eles são um período de internato, então eles só folgam no final de semana, se não tiver preso ou não tiver em alguma missão, o cara folga no final de semana, senão ele fica a semana toda lá. Então é um período de internato, né, que é bem puxado para os caras. O recrutamento de praça, a gente já vai para casa todo dia, mesmo que saia às vezes um pouco mais tarde, a gente vai para casa todo dia, se não tiver de serviço, é lógico, né? Então é de 4 a 8 meses. Onde é o recrutamento vai depender do tamanho da turma. Os oficiais é sempre ali em Guadalupe, na região metropolitana mesmo do Rio de Janeiro. Agora, de praça, se a turma for pequena, vai ser no Cefap, que também em Guadalupe, é no mesmo complexo. Agora, turmas muito grandes, por exemplo, a turma dos temporários, apesar de muita gente não ter passado, foi uma turma que ficou grande, não sei se foi 1.800, 1.500 mais ou menos. Então, teve um recrutamento descentralizado. Eles analisavam vários quartéis das várias regiões do Rio de Janeiro, qual quartel que comporta ali um recrutamento, que dá para botar gente ali. Então, vários quartéis, fizemos de recrutamento ali, formação em vários quartéis. No meu, por exemplo, da região serrana, teve recrutamento. Entendeu? Então, esse curso foi descentralizado pelo número de candidatos. Agora, se for a turma pequenininha, fica todo mundo no Rio de Janeiro mesmo. Bacana, pessoal. Legal aí a diferença, né, entre um estado e outro. E para o estado de São Paulo, o que acontece? Vou falar especificamente do bombeiro, tá? No caso do Corpo de Bombeiros, a formação do soldado ela acontece sempre em Franco da Rocha, né? Então, isso acontece sempre lá. No policiamento, aí pode ser em Pirituba, né, onde eu me formei, aliás, onde eu fiz a parte básica, né, houve uma alteração grande depois, né, na minha turma para o que é atualmente. Mas o Corpo de Bombeiros, a escola ela se localiza no município de Franco da Rocha, que é próximo a Atibaia, né, não é tão longe de São Paulo, mas também não é na capital. Então, o aluno soldado vai fazer 3 meses de uma parte básica, né, um conteúdo geral que vai abranger todo o conhecimento que o cara que está indo para o policiamento de área comum aqui, né, ou que está indo para o policiamento rodoviário, ou que está indo para o bombeiro, eles vão aprender durante 3 meses a mesma coisa. Depois, a partir do 4º mês, né, o período de formação dura 1 ano, aí ele vai aprender coisas específicas para o Corpo de Bombeiros, tá? Então, ele se forma lá. Diferente do policiamento que existe nos CPIs, nos batalhões, existe formação de cursos específicos, né? No Corpo de Bombeiros, a formação vai ser sempre em Franco da Rocha, né? Seja para o soldado ou depois, quando ele gradua o sargento, ele precisa passar por um curso também em Franco da Rocha, tá? Então, o período de formação aqui é 1 ano, né? E o bombeiro ele se forma na cidade de Franco da Rocha, na Escola Superior de Bombeiros. Muito legal lá. Espero fazer algumas imagens para vocês aí no meio do ano, se tudo der certo. Olha, é bem famosa, eu vejo ela bastante, eu vejo muita gente que vai falar, é bem legal. Por falar em imagem, eu tenho uma pergunta para vocês, né? A gente sabe que é difícil, eu inclusive comecei com uma página por causa disso. Se você procurasse conteúdos relativos a bombeiros na internet, eram poucos, cara. Tinha muito conteúdo de fora, né? Ou alguns conteúdos ali bem superficiais. Agora que, como os caras falam, a gente está limpando o mato, né? Tá abrindo caminho aí para essa parte de conteúdo de bombeiro. Eu queria saber se no estado de vocês há uma resistência com relação a isso, se os caras se incomodam, se pode filmar no quartel, se não pode, se tem que ser sempre de paisano, se tem alguma diferença assim, se já apertaram vocês por causa disso, já tentaram melar com o conteúdo que vocês fazem para a internet. Como é que é aí no estado de vocês? Quer responder primeiro, Léo? Olá. Em Minas, a gente tem um memorando, né, que fala sobre exclusivamente essa questão de internet, que cresceu demais, né? Então, o pessoal meio que tentou dar uma
regularizada, né, para manter um padrão. O bombeiro, né, como militarista, sempre tenta manter um padrão. Então, a gente tem certos limites que a gente não pode fazer e alguns eu até concordo muito. Por exemplo, dependendo da ocorrência, você não pode filmar ali a ocorrência, porque vai aparecer, tem exposições que a gente não deve fazer, né? Então, às vezes, tem uma vítima machucada, esse tipo de coisa que tem completamente censurado, né? Eu também concordo muito com isso. E dentro do quartel, a gente pode ter filmagens desde que tenha sempre a permissão. Então, a gente sempre zela por essa questão de qualidade. Então, se você vai fazer algo, é só você pedir permissão lá, fala com ou seu chefe, ou comandante lá do batalhão, uma coisa assim, para que possa ser feita a filmagem ali. E hoje em dia, né, a gente tem visto isso crescer. Tanto que aqui em Minas, o pessoal do Instagram Bombeiro Oficial nosso de Minas e dos batalhões estão crescendo muito essa questão de conteúdo, porque eles estão vendo isso, né? É interessante mostrar o trabalho de bombeiro, igual o Paraíso falou, era uma coisa que não tinha antes. E agora, daqui de Minas, está saindo da corporação já essa ideia de mostrar o que o bombeiro faz e como é nosso trabalho. Então, quanto a gente só tem que manter esse critério que eles já mostraram como é que é pelos memorandos e outras coisas. Só que a gente tem essas limitações. Então, por isso que não pode ser igual o pessoal sempre, por que você não filma uma ocorrência? Por que você não mostra como é que é? A gente tem certos limites que a gente não pode passar aqui, senão, que nem o País falou, a gente é meio apertado, né? A gente pode tomar alguma punição e tal, mas só mantendo dentro desse padrão. Mas eu estou vendo que está mudando. Então, o pessoal está querendo realmente mostrar que é um trabalho bonito, todo mundo acha bacana e muita gente tem dúvida. Então, mostrando o que a gente faz, né? Mostrando as ocorrências, tá conseguindo divulgar isso. Então, inclusive, os Instagrams estão mostrando ocorrências, só que aí passa por um filtro ali, o pessoal sabe o que pode mostrar, o que não pode, às vezes um blur na cara da vítima, alguma coisa nesse sentido. Ou se a vítima permitir, que é no caso quando a gente atende muita criança, né? Criança que prende dedo em algum lugar, a cabeça em grátis, esse negócio. Aí a família permite esse tipo de coisa, aí vai para a mídia normal e o pessoal não tem problema em compartilhar, não. Pessoal, aqui, no final de 2000, salvo engano, foi em 2022, né? Foi no período eleitoral, saiu uma diretriz, né? Onde muita coisa ficou vedada quanto à possibilidade de fazer, né? Isso limitou muito a possibilidade. Não existia uma diretriz assim tão voltada, né, para essas limitações. Então, existem muitas limitações ao que se pode ser feito. Mas o que a gente sempre diz, né, na verdade, tem que utilizar o recurso da rede social com responsabilidade, né, porque a ideia sempre é enaltecer o corpo de bombeiros, né, não trazer demérito, né. Existiram, nesses períodos aí, soube de algumas situações, de alguns colegas aí que acabaram sendo punidos e tudo mais, devido a tipos de postagens, né, que fizeram, seja a atividade de policiamento quanto do Corpo de Bombeiros, né, porque começaram a denegrir a imagem, né, do Corpo de Bombeiros, né, colocando pontos ruins, né, que na verdade nem eram assim tão verdade, né, mas um exemplo bobo aqui, né, olha, ridículo até dizer, né, mas ligando a sirene da viatura do policiamento para poder buscar um sorvete, por exemplo, assim, né? Então, é ridículo, né? Você vai usar a viatura, assim, ao invés de utilizar lá o código 3 para poder ter uma ocorrência, e óbvio que o cidadão, via de regra, ele vai sempre entender, né, e respeitar isso, né? E aí eu nem sei se realmente era isso, mas não precisa ser ou não. Falou na rede social, as pessoas vão entender que era isso mesmo, né? Que queria se desviar, utilizar isso. Estou dando um exemplo ruim, né, de uma pessoa que denegria. Então, assim, eu sempre digo, né, é uma exposição. Então, é sempre uma linha tênue que a gente caminha e tem que ter muito cuidado, tem que utilizar isso aqui com muita responsabilidade, porque nós somos militares, né? Então, essa nossa postura ela tem que ser guardada, a gente tem que sempre zelar pelo bom nome, porque a corporação merece, o Corpo de Bombeiros ele é muito maior do que o Nascimento, do que o Léo, do que o Paraíso, né? O Corpo de Bombeiros ele é o que é, né? Porque muitos aí escreveram essa história aí há 100 e poucos anos aí, então a gente está aqui só para enaltecer essa atividade e dar a oportunidade das pessoas, né, conhecerem um pouco mais de perto qual é a nossa realidade. Mas, assim, existem muitas limitações, sim. E esse cuidado, igual o Léo falou, mostrar o rosto da vítima. Às vezes as pessoas perguntam, eu fui no deslocamento lá, mas não filmou a ocorrência. Não é simples assim, né? Não posso, é direito de imagem, né? A exposição da situação das pessoas, eu tenho que atender a ocorrência, né? Não dá para... Né? Não tem como, tem coisa que não dá, né? Dentro de um limite a gente consegue expor algumas coisas, né? Beleza, pessoal?
Chique. Deixa eu ver aqui dentro da nossa pauta. Uma coisa interessante também, né? O Paraíso comentou um pouco sobre isso aí, né? Ele falou um pouco sobre os quadros, né? Ele entrou como condutor, né? Motorista. Então, assim, como que funciona? O cara entrou lá como soldado ou como oficial, né? Mas vamos mais para o caso de praças, que com certeza, se houver quadros, vai ser mais explicado, né? No caso do praça, ele entra, existe algum quadro que ele atende? Como que funciona isso no seu estado? Quer começar aí por Minas? Olá, em Minas aqui, né? Eu não sei como vai ser os próximos concursos, porque agora está sendo exigido carteira CNHB para entrar, mas antes, como não exigia nada, a gente entrava somente como combatente e durante o curso ali você poderia optar por fazer ali o curso de condução ali e virava motorista credenciado. E para se credenciar D, né, você precisava ter a carteira D ou faria dentro do próprio bombeiro e já saía credenciado para dirigir os caminhões, que são as carteiras D. Agora, a partir de agora, como vai pedir B, eu não tenho certeza se o próximo curso já vai credenciar os meninos, que eu acredito que sim, né? Senão não ia pedir ter essa exigência para entrar. Se for assim, já durante o curso o menino já vai sair já credenciado para dirigir B, que são as viaturas pequenas, tipo a L200, as viaturas assim que aqui é salvamento. E o L também, alguns tipos de resgate, né? Vão ser carteira B também. Mas hoje em dia, para você fazer o curso de sargento, você tem que ter carteira D credenciado, ou se, por exemplo, no meu caso, eu não sou motorista, eu sou combatente só. Então eu não dirijo nada, não sou credenciado em nada. Só se eu quiser que eu vou, ou quiser passar para virar sargento, que eu vou ter que credenciar. Fora isso, eu não sou obrigado a nada e nem preciso para outros cursos de salvamento à altura, entre outros cursos não pede, só o curso mesmo de sargento que vai pedir. Então, no Rio, a gente entra com uma especialidade. Diferente, por exemplo, eu senti um baque, porque na Marinha, por exemplo, a gente entrava como soldado normal, e quando a gente ia a cabo, que a gente fazia uma prova ali pela colocação, você escolhia a sua especialidade. No bombeiro, não. No bombeiro, a gente entra já para combatente, para condutor, para enfermeiro, para gemar. Só que, independente da especialidade, todo mundo faz uma formação básica de combatente e depois vai ter uma parte específica aí da sua especialidade. Por isso, inclusive, nos quartéis, muita gente pensa, pô, você é condutor? Eita, você é condutor, então você só dirige. Não. Eu sou condutor, mas eu tiro o serviço de guarnição, eu tiro o serviço de comunicação, eu tiro o serviço no rabecão, eu tiro o serviço de tudo. Né? E as outras especialidades também. Né? Só que é aquilo, pô, o cara que faz o GEMAR, por exemplo, o cara que é guarda-vidas, ele vai fazer a especialização, a parte básica de combatente, depois vai fazer a parte de guarda-vidas. Só que como ele vai servir num quartel de praia, ele vai ficar tirando serviço ali no GEMAR, mas não que ele não possa tirar um serviço de combatente também. E como a gente fez o período básico disso, todo mundo, né, em tese, todo mundo, independente de especializada, também, independente da especialidade, também é combatente, entendeu? Então, a gente tem as especialidades aqui, né, que são várias, mas todo mundo ali aprende alguma parte de combatente para poder trabalhar também nas guarnições, entendeu? Aqui em Minas a gente tem uma parte parecida com isso que está ficando mais recorrente, que seria as especializações em mecânica, enfermagem, né, dentista, que tem essa parte que fazem junto, faz ali o APH, o combate a incêndio ali, mas eles trabalham em áreas específicas, então eles não estão na rua diretamente. Por exemplo, o dentista ele não sai para atender ocorrência, normalmente o mecânico não sai, mas algumas ocasiões ele presta serviço, como ele é bombeiro, né, carrega ali a farda de bombeiro, ele tem que saber algumas coisas básicas como APH. Então, tá tendo, né, tá ficando comum essa questão de ter especialidade, mas é mais bem específico mesmo. Aqui a gente entra como combatente mesmo e motorista é a parte ali. Você pode fazer ou não. Eu costumo falar pro pessoal, pô, aí você tá andando fardado na rua, aí você é condutor. Aí o cara passou mal do teu lado, você vai falar o quê? Ah, não sei APH não, porque eu sou de motorista. Ou, pô, pegou fogo na casa do seu vizinho, você não pode ir porque você é enfermeiro. Nada a ver, você tem que saber um pouquinho de tudo. Legal, pessoal. São Paulo é um pouco mais parecido com Minas Gerais, né? Eu saí aí, pessoal, que eu esqueci de dar uma carga na bateria aqui, aí estava rebaixando, então ele ia acabar caindo aqui a minha conexão. Por isso que eu saí, desculpa até, vocês estavam falando aí, eu saí para dar uma corrigida nisso aí. Então, aqui no estado de São Paulo, né, é um pouco mais parecido com a realidade de Minas. Então, o militar ele vai ingressar no Corpo de Bombeiros como soldado, né, e aí ele vai entrar numa mesma função. Então, ou seja, não existe no serviço operacional, salvo uma exceção que eu já vou trazer, né, que daí já não é nem do Corpo de Bombeiros, mas acompanha o Corpo de Bombeiros, de que onde o militar ele entra no Corpo de Bombeiros e ele pode realizar a função de auxiliar. Dificilmente ele vai comandar uma viatura, né, mas pode acontecer dele chegar numa cidade pequena
aqui trabalha em conjunto, inclusive, com bombeiros municipais, né? Então, ele pode ser que ele, por ser um militar, ele seja mais antigo, ele até comande uma guarnição, pode acontecer, né? Mas, assim, ele não existe diferenciações de quadro. Inclusive, uma pessoa que trabalha na nossa administração, se ele não tiver nenhum problema na questão de saúde, alguma coisa não estiver afastado, não estiver licenciado, ele pode trabalhar no operacional normalmente, ele pode ser empregado na atividade operacional sem nenhuma restrição. Qual é a diferença? Então, quando o militar ele quer se tornar motorista, então ele precisa... hoje, os resgates que estão chegando já tem mais de 3.500 quilos. Então, hoje, atualmente, nem mesmo o resgate pode ser dirigido, né, por categoria B. Então, ele vai lá e tira a categoria C ou D, né? E aí ele pode fazer um curso específico dentro do Corpo de Bombeiros, né? O curso ele acontece, né, nem sempre é só na ESB, né? Acontece em algumas unidades também. Então, ele consegue fazer esse curso, que é um curso de 2 semanas, e aí ele estará habilitado, né, para conduzir as viaturas em situações de emergência. As viaturas que nós chamamos de viaturas orgânicas, que são as viaturas que não vão se deslocar em código 3, né, não vão atender ocorrência, existe uma outra certificação, né, para que você possa dirigir essas viaturas, que é diferente desse curso específico para a atividade para você dirigir uma viatura em situação de emergência. O que acontece também é, por exemplo, algumas coisas específicas, como motorista e mergulhadores, né? Então, existe o curso de mergulho dentro do Corpo de Bombeiros. Então, para executar a atividade de mergulho, né, é necessário também ter o curso específico. Então, outra questão também é o caso do sargento, né? Para comandar o caminhão autobombo, o caminhão de incêndio, também é exigido que o sargento tenha esse curso, né? O CBS, que é o curso Bombeiro Sargento. Salvo isso, de maneira geral, não existe quadro. Então, todos podem fazer a mesma coisa e busquem aí as suas especializações dentro da carreira. Certo? Então, eu acredito que... aqui em São Paulo, mais ou menos é isso, né? Tem... tá, só faltou isso aqui, né? Então, assim, então, dentro de uma viatura do resgate, vai ter lá três bombeiros, seja sargento, cabo, soldado ou subtenente. Não vai ter enfermeiro. E ainda que eu tenha enfermagem, ainda que eu tenha o curso de enfermagem, eu não posso fugir do meu protocolo. Eu não posso fazer nenhuma manobra invasiva. Então, nós somos resgatistas, nós somos socorristas, nós não podemos executar isso, tá? Mas o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele conta também com uma unidade avançada. Nós contamos também com a USA, né, unidade de suporte avançado. Só que na USA é tripulado por um médico e um enfermeiro. Eles não são militares. Existe o grau, né, que é um outro órgão também estadual, é concursado também pelo Estado, onde existem quadros de enfermeiro e quadros de médico. Então, nessa viatura vai ter um bombeiro, motorista, que vai conduzir a viatura, um militar, né? Geralmente é o cabo soldado, o sargento praticamente não executa a função de motorista, e vai ter um enfermeiro e um médico, tá? Então, eles trabalham também 24 horas, eles entram às 6 da manhã, diferente do nosso horário, que é 7h30, né? Mas eles trabalham também 24 horas. Então, essa seria uma exceção de quadro, né, no serviço operacional, mas eles não são bombeiros. Aqui no Rio, nossas ambulâncias, tem ambulância básica e intermediária e avançada. Mesmo avançado, o médico também é militar. Tanto os técnicos de enfermagem quanto os médicos são militares também. Não sei como é que é em Minas. Não, em Minas não. Em Minas a gente só roda com bombeiro militar. Eu sei que alguns lugares, não sei se deve ter SAMU, né? Estão rodando com o pessoal do SAMU, estão fazendo já essa questão de ter um militar junto do SAMU, mas ainda não é oficial, né? Estão fazendo alguns testes, alguma coisa ainda. E a gente espera que em algum momento isso aconteça também, né? De entrar, como já tem quadros especialistas, entrar talvez especialista para já atender essa questão de UR ali. Mas hoje em dia não, a gente é que nem em São Paulo também, a gente não pode fazer nada invasivo. Apesar que mudou o protocolo, a gente pode fazer algumas coisinhas hoje, mas nada de tratamento mesmo intensivo, nada desse tipo, nada de medicamento, nem nada nessa questão. Os militares atendem ali só os primeiros socorros básicos mesmo e questão de trauma. Legal, pessoal. Eu particularmente, eu acho interessante, eu não sou ninguém, estou falando da minha ideia, né? Que eu acho que é interessante que existisse um quadro de enfermeiro, por exemplo, onde ele entrasse sargento, ele já entrasse sargento. Não tivesse um quadro de oficial, que ele já entrasse médico para trabalhar no serviço operacional. Eu acho que engrandeceria
a qualidade de que já é ótimo, graças a Deus, né? No Brasil inteiro, né? A aprovação do Corpo de Bombeiros ela é excelente, mas eu acho que viria para melhorar ainda mais, né? Mas Então, é um padrão, né? No estado de São Paulo não existe quadro, né? Então, da mesma forma que em Minas, o serviço acontece assim. Existem quadros, mas assim, existe policial militar médico, policial militar dentista, veterinário, mas assim, não para atender o público externo, e sim para atender o público interno. Não tem animal não da sua veterinária. Para a gente é só os médicos que nos atendem mesmo, tá? Então, aqui no Rio, os técnicos de enfermagem eles já entram como cabo. Então, eles já entram com uma graduação a mais. E tem enfermeiros, né, de faculdade de enfermagem e tal. E o médico, ele entra como oficial. Então, o médico e o enfermeiro entram como oficial, o técnico de enfermagem entra como cabo. Na prova de temporários, especificamente, essa prova, você vê que ela teve várias mudanças ali. Essa prova especificamente entrou soldados como enfermeiros, soldados e enfermeiros também, entendeu? Aí eles correm só que ele corre na viatura ali, por exemplo, lá no meu quartel. Aí corre o condutor da viatura, corre o que pode ser o condutor na viatura, que pode ser um soldado, pode ser sargento também, subtenente, depende da ala, né? Aí corre um técnico de enfermagem, que pode ser o soldado, ou pode ser um técnico de carreira, né? Um cabo, um sargento, e o médico. E hoje em dia, todos os médicos já são capitães já, não tem médico mais tenente, não. Mas são oficiais, são todos militares. Bacana. Então faz tempo que não abre. Vocês já atingiu o posto capitão? Agora, até a próxima pergunta, o Paraíso até acabou entrando nessa questão das viaturas que possuem aí no quartel. Ah, não, antes, vamos falar das promoções antes, né? Como que funciona, né? É que aqui, especificamente, ninguém entra sargento. No estado de São Paulo não dá para entrar sargento, né? Não existe quadros. Então, ou ele entra aluno soldado ou aluno oficial, né? Então, ele vai ser o aluno oficial, depois de 4 anos, ele se torna aspirante, depois segundo tenente, primeiro tenente, e aí ele vai atingindo seus postos. Já o soldado, ele vai entrar soldado, depois ele vai graduando, né? Deixar o Léo falar depois do Paraíso. Como que funciona a questão das promoções? É por tempo, é por concurso? Como é que é aí no seu estado? São Paulo também, né? A gente entra aqui ou para soldado ou para oficial, né? No caso, tenente. Aí você vai entrar como soldado aluno ali, soldado de segunda classe. Vai ser sempre ali na questão de soldado de segunda classe, soldado, cabo. Aí as promoções, elas vão tanto para o concurso, apesar de a gente não estar tendo concurso de cabo já tem um tempo, mas existe ele também. E concurso para sargento ou por tempo. O tempo aqui é sempre de 8 a 8 anos para os praças, né? Então, 8 anos você vira de soldado para cabo, mais 8 anos você vira de cabo para sargento. E nesse meio período você pode fazer ali a questão do sargento quando você quiser. E pode pular, né? Muita gente tem essa dúvida. Você pode ir de soldado para sargento direto se você conseguir fazer o curso ali. E outra forma também que tem, que é muito menos comum, mas também é possível, é por ato de bravura, né? Então, você sempre vai subir uma graduação ali por ato de bravura, que tem que ter um monte de requisitos ali. E já o oficial é um pouco mais rápido, se eu não me engano, é de 3 em 3 anos, mais ou menos, depois acho que de 4 em 4 anos. Eu nunca tenho certeza, a pessoa sempre pergunta, eu sempre esqueço. Mas é a mesma coisa, o cara vai fazer o curso ali, assim que ele forma tenente, é de 3 a 4 anos ali de segundo para primeiro, mais 3 a 4 anos de primeiro para capitão, e assim vai, durante esse período ele tem algumas provas para fazer, igual acredito que o senhor também tenha, né? Depois que vira sargento, você tem terceiro, segundo e primeiro, e entre esse período ali tem uma quantidade de tempos ali de 5 anos, em que a pessoa também tem que fazer uma prova para poder passar. Então, por exemplo, ele é terceiro sargento, ele tem, se não me engano, é o caso aqui que chama, que é um curso para ele poder ir a segundo sargento. Então, não é só o tempo que tem, não. Ele tem que estar apto nesse curso para ser promovido depois de 5 anos. E dentro desse período de promoção, você tem que ter uma série de coisas aqui que você tem que ter, né? Por exemplo, o seu TAF tem que estar em dia, então a gente sempre todo ano faz o TAF. Se você não tiver TAF em dia, você não consegue. Se você tomar ferro, por exemplo, se você tomar comunicações, a gente tem uma classificação nossa lá. Então, se você tem A, B, C e tem as pontuações. Dependendo do nível de pontuação também, você não vai promovido, dependendo ali do que acontecer. Então, é basicamente assim, curso, ou então a promoção por tempo, e todas elas ali pedem alguns requisitos para você passar. Então, não é só tipo, fiz 8 anos, você é promovido. Não. Você tem seu TAF em dia, você está na classificação correta, você tem alguma coisa pendente ali. Se não tiver, você é promovido. Se tiver, você passa de boa. Legal. Então, no Rio é parecido, né? No Rio a gente pode ser por tempo também, por prova, mas como em Minas, no Rio, desde que eu estou no bombeiro, nunca abriu prova para a gente poder graduar por prova, não.
assim, indo sempre por tempo. Eu tenho 10 anos de bombeiro, né? Vai que ano que vem muda, mas até agora não. Pode ser por bravura também, né? Mas é mais difícil, né? Tem que ser um critério muito específico. Agora, com relação ao tempo, o tempo é um pouquinho mais rápido ali no caso de praças, comparado a Minas, né? A gente entra como soldado, né? Aí tem o soldado até cabo, são 6 anos, isso por tempo, né? Aí você vai a cabo para mais 6 anos para ir a sargento, então são 12 anos. Só que tem os critérios. Para você ir a sargento, além do TAF, tem que estar com o TAF em dia, tem que estar no comportamento no mínimo bom, que a gente chama aqui. E para eu, por exemplo, sou cabo e a sargento, eu tenho que fazer o curso de formação de cabos, que é como se fosse uma reciclagem. Você vai a cabo, depois faz esse curso de formação como se fosse uma reciclagem para ser sargento. Aí bateu 12 anos. Por exemplo, em 2025 eu faço 12 anos de voar sargento, porque eu já fiz o curso. Voar sargento. Quando eu sou sargento, eu tenho que fazer outra reciclagem. O curso de formação de sargentos que me habilita segundo. Quando eu for segundo, aí de sargento de terceiro para segundo, aí já diminui. Eram 6 para cabo, 6 para sargento, agora de terceiro para segundo são 4 só. Só que o cara tem que ter o curso de formação de sargentos. Aí virei segundo, eu tenho que fazer o CAIS, curso de aperfeiçoamento de sargento, para ir a primeiro sargento. Aí depois aí a subtenente, depois de mais 4 anos. Depois de mais 4, é isso mesmo. Depois de mais 4 anos você vai a primeiro sargento, e de primeiro sargento para subtenente mais 5 anos. Então você vai com 6 anos a cabo, se tudo correr bem, se fizer todos os cursos, tá? Com TAF em dia, comportamento bom. 6 anos a cabo, 12 anos sargento, 16 anos segundo sargento, 20 anos primeiro sargento, 25 anos subtenente. Não fizer a prova, no caso. Muito bom, bem melhor. Não, é aquilo. Por enquanto tá assim, né? A gente já sabe, a gente sabe que o militarismo é fogo. Mudou o comando, muda tudo. Assim, as coisas acontecem às vezes rápido, às vezes demoram, né? Mas podem acontecer. Aqui em São Paulo, como eu falei para vocês, não existem quadros para atividade operacional. Porém, existe quadro dentro dos postos e graduações, né? Existe um limite pré-fixado. E isso, ele acaba dando uma engarrafada algumas vezes, né? Eu, particularmente, eu vou explicar o que aconteceu comigo, né? Por isso que, 15 anos, primeiro sargento, como assim, né? Se eu falar isso aí pro antigão, o cara que chegou lá, né, aposentou, ele fica desesperado. Como assim, né, meu? Fiquei tanto tempo. O que acontece? Então, entra soldado, depois de 3 anos, ele pode prestar o concurso para cabo. Abre-se todo ano, praticamente, ou a cada 1 ano e meio, abre o concurso para cabo. Como que funcionam as promoções aqui? É sempre assim. Existe o quadro fixado, não lembro o número, e o bombeiro concorre com o policial militar, não tem exclusivo, né, não há exclusividade. Então, ele vai prestar. Metade das vagas são por antiguidade, metade das vagas são por concurso. Então, assim, o cara hoje, a média, mais ou menos, está girando em torno de 13 anos para o cara ir a cabo. Né? Então, é pesado, é muito tempo. Nossa. Eu fui obviamente, né, eu fui para o concurso. Se eu não tivesse feito os concursos, né, hoje eu seria cabo, teria mais ou menos aí uns 2 anos de cabo, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Foi o pessoal da minha turma de soldado, né, foi mais ou menos o tempo que eles foram graduados a cabo. Depois, o soldado, com 5 anos, ele pode prestar para sargento também, né? O cabo, não. O cabo, ele não vai ter esse problema. Ele não tem... Passou a cabo, ele pode prestar para sargento. Então, para sargento, a mesma coisa. Para prestar para sargento, quando surgem as vagas para sargento, metade das vagas são elas são por antiguidade, metade das vagas por concurso, né? Mas, assim, o concurso, para cabo não existe curso. O cara, ele gradua a cabo, ele dorme soldado, acorda a cabo. A gente brinca assim, né? Não existe curso, ele é automático. Não há nenhuma exigência, a não ser isso que o Léo falou. Exame médico, tem que estar em dia o TAF, ele tem que estar em condições. Ele precisa estar apto para atividade operacional para ele poder ser graduado. Para sargento, não. Para sargento, ele precisa passar por um período de formação. Então, a Escola Superior de Sargentos fica na capital de São Paulo, né? Fica bem na entrada ali da Marginal Tietê, na Vila Maria, onde os sargentos se formam. Todos os sargentos. O cara é da rota, o cara é da rodoviária, o cara é do bombeiro, todo mundo vai para lá. Né? O concurso abre para todo mundo, ele vai para lá.
E aí, depois que ele passa por 6 meses de formação, ele sai terceiro sargento. E hoje, né, antes, o cara ficava mais ou menos 9 anos para poder de terceiro para segundo. Hoje, são 2 anos, 2 anos e meio. Já melhorou pra caramba, né? Já ficou bom. Eu peguei essa fase. Eu fui, acho que, a segunda turma a usufruir disso. Né? Então, tem um subtenente que está até na ativa, o subtenente Borges. Eu lembro que eu tinha nem um ano de formado, eu era soldado de segunda classe ainda, né? Aí eu estava indo lá para a ESB fazer o IAP, né? Que todo ano a gente precisa fazer, hoje não precisa mais ir lá, né? Mas na época tinha que ir. E aí eu lembro que eu encontrei ele no ônibus, né? Prestei continência, sargento, tudo bom? Segundo sargento ele era. Aí eu trabalhei com ele, antes dele ser sub, eu quase que fui primeiro sargento com ele. Eu era segundo e ele primeiro. Pra você ver, né? Como que eu peguei eu fui remando, peguei a onda na crista da onda, né? Então eu cheguei ali. Mas o pessoal ficava aí, o pessoal ficava mais de 20 anos de terceiro para chegar a sub, né? Hoje está bom nesse sentido. Então, 2 anos, 2 anos e meio, mas 2 anos já está apto, já pode ir a segundo sargento. De segundo sargento para primeiro, eu fui 2 anos e meio. Só que já está começando a travar, né? Por pessoas como eu, né? Que foi muito cedo e não tem tempo para ir embora, né? Tem 15 anos para puxar ainda, olha, mais um pouco, né? Então, assim, aí ele vai 2 anos e meio, eu fui. Hoje em dia já está começando a demorar mais um pouco, né? Mas em 5 anos, quer dizer, em 5 anos eu graduei terceiro sargento e eu cheguei primeiro sargento. Tive que fazer o CAS, né? Que também é por concurso e antiguidade, mas abre bastante, todo ano abre o CAS, né? Que é um curso de 3 meses, atualmente é tudo em EAD. Esse curso não é presencial, a formação de sargento são 3 meses, agora acho que vai mudar, 3 meses EAD e depois 6 meses presencial. O curso do CAS, né? Ele é somente 3 meses em EAD, aí vai todo mês, tem que ir lá prestar provas, né? Mas passa. Então, agora, de primeiro para sub, aí já está, eu acho que já está azedando um pouquinho da média, está girando em torno aí de 5 anos mais ou menos, e a tendência é ficar mais distante, né? Por conta desses quadros pré-fixados, né? Então, o cara chega a sub, eu falo, não sei como é que vocês chamam aí, se você passa de... Aí vocês passam de sub para oficial ou não? Aí no Rio passa, né, Paraíso? Aqui no Rio, o cara que é primeiro sargento ou sub, ele pode fazer uma prova que é o Shuai. Ele vai a cargo de oficial administrativo. Então ele pode fazer essa prova aí, o do Shuai ou não. Se ele não fizer, ele se aposenta como sub e com salário acima, né? Com salário de tenente. Agora, se ele fizer, ele pode ir a tenente e graduando. Primeiro tenente, ser capitão e vai embora. Depende de quanto tempo ele tem ainda para custar. Não dá para fazer isso. Aqui é parecido, a gente tem o CHO também, que tem um determinado tempo de sargento que o cara tem que ter ali para ele poder fazer, que ele vai para oficial também. Só que se ele não fizer, ele vai a sub e só vai oficial na reserva. Então ele termina a carreira dele como sub. Quando ele é reformado, né, que é o aposentado, ele sobe um cargo e vai para primeiro tenente. A estrutura em São Paulo é exatamente igual a de Minas, né? Existe, até nem em Rio de Janeiro, existe quadro auxiliar de oficiais, né? Então eu posso prestar aí esse quadro ele não é específico só para sargento. O cabo também pode prestar, né? Eu digo cabo porque 15 anos o cara já vai ser cabo, né? O cabo pode prestar, né? O negócio é 15 anos dentro da função lá, que seria. 15 anos, ou a exceção é o primeiro sargento com menos... O primeiro sargento ele não precisa ter 15 anos. Então, assim, sargento com CAS, né? Seja o primeiro sargento. Eu pude, mas eu atualmente eu não quero, né? Pode ser que mude a minha cabeça, mas eu não quero. Embora eu tivesse menos de 15 anos, eu já estaria apto a prestar, por ser primeiro sargento. Mas no momento eu não tenho interesse. Então, se eu não fizer nada, né? Eu vou... Hoje, atualmente, né, as coisas mudam. Mas, atualmente, o subtenente, ele aposenta e recebe o posto de segundo tenente. Né? Então, é o posto imediato que nós chamamos aqui, a qual o militar praça ele faz jus quando ele se aposenta. Então, existe isso aqui. Tá? Questão de promoções, acho que é isso, né? Ficou alguma coisa aí para a gente falar? De praça não, né? De oficiais aí que é outra história. Já tem, aí muda um pouco. É bom. Aqui, assim, no caso nosso aqui, ele vai sair aspirante, depois ele vai promovido ao posto de segundo tenente, né? Primeiro tenente, aí também é quadros pré-fixados, né?
Mas assim, quando ele, para capitão, para ir a major, ele precisa fazer um curso, né, específico, depois também para ir a coronel full também existe um curso que ele precisa fazer também, né? Então é bem parecido com a promoção de praça dentro dos quadros prefixados. E, claro, eles não existe concurso mais, né? Existe só o curso que eles precisam fazer, mas não necessariamente um concurso como o cabo precisa fazer para ir a sargento. Esse para oficial não tem. E o cara fica 8 meses como aspirante, depois acho que são 2 anos como segundo tenente, mas eu acho que 3 anos como primeiro tenente, 5 anos como capitão no mínimo. Aí de capitão para major, e aconteceu essa fila aí que está acontecendo em São Paulo. Aí tem questão de envelhecimento, tem umas questões aí que eu não sei muito a fundo não, para ir a major. Aí depois a coronel é a mesma coisa, tem que fazer cursos também, uma série de situações. É isso aí. Também existe também a questão de que coronel, tenente coronel, eles têm que ter um lugar ali para poder trabalhar, né? Então, é um cargo que exige ali a coronel se tiver um lugar para o cara ir. Então, tem essa rotatividade entre eles ali. Então, sempre está mudando de comandante dos batalhões por conta disso. O cara é major, ele vai mudar, ele sai, entra outro, vai tendo essa rotatividade. Tem comandante mas é bem poder assumir a função, no caso. Legal, pessoal. Aqui, como os quadros são pré-fixados, né? Então já tem cada lugar, cada um já tem seu lugarzinho ali, não tem como. Eles, a não ser que isso mude, que abram mais vagas, né? A priori serão sempre isso. Então, o que atravanca o negócio é o cara que não aposenta. Então, o cara chega a um certo lugar e ele não aposenta, ele está esperando uma promoção, ou ele já chegou na última função, como de subtenente no caso de praça, e não vai embora, porque não tem tempo, ou porque não quer, e aí acaba ocupando o quadro. Então, chega lá na ponta da linha, acaba travando aqui. Mas a maioria das vezes não é culpa do cara, né, meu? Se pudesse ir embora, ele ia, mas não tem tempo, vai fazer o quê, né? Pessoal, vou entrar para uma questão agora também aqui de escala, né? Como que funciona a escala operacional, questão de horário, dias trabalhados, folga, como que é aí em Minas Gerais, Léo? Em Minas a gente tem basicamente 2 tipos de horário, né? O horário administrativo, para quem está na administração mesmo, fazendo a função ali do dia a dia, é o horário administrativo normal, ali de 8 a 5, e o horário do operacional, que é a escala que a gente trabalha na rua, que é aqui para serviço do pessoal que está atendendo a ocorrência, que aí é 24 por 72, e tem uma pequena diferença, que muitas vezes o pessoal que está na administração, eles têm certas demandas. Então, às vezes tem um jogo, tem esqueci o alerta verde, alerta vermelho, né, que são as temporadas aqui de fogo, esse negócio o pessoal vai apoiar. Já a ala, que é a gente que trabalha na operacional, tem menos essas demandas, porque como a gente está escalado em determinados dias, a gente não pode estar demandado em outras coisas, né? Então, por exemplo, eu sou da ala, eu estou no meu dia de folga. Se eu for escalado para alguma coisa e isso demorar, ou demandar meu tempo, quando eu for prestar o serviço, eu posso não aparecer porque eu estou prestando alguma coisa, ou posso estar cansado. Então, quem é do operacional normalmente respeita. A pessoa tem muita dúvida disso. Aqui é 24, você folga 3 dias, e nesses 3 dias, normalmente, você não é escalado para nada. Mas é normalmente. Às vezes aparece algum treinamento, alguma coisa que você tem que fazer ali. Mas aí é conversado, você tem a questão ali que você pode modificar. Mas basicamente são essas 2 escalas que a gente tem. Aqui no Rio, parecido, a gente também faz 24/72. Tem o pessoal que é do administrativo, que é menos gente, né? Eles cumprem um certo número de expedientes durante a semana, de 8 às 5, e tem que tirar serviço também durante o mês. Daí depende do quartel. Lá no meu quartel, geralmente, eles tiram 2 serviços de 24 horas no mês, fora os expedientes que eles cumprem. Aí tem um número certo de expedientes na semana que eu não me lembro agora, que eu trabalho na fileira também. Só que aí, diferente de Minas, a gente está no 24/72. Só que se tiver qualquer outra demanda ali, meu nome está lá. Nos meus 3 dias de folga, eu tenho os dias lá que eu estou de sobreaviso. Então, se tiver que acontecer qualquer coisa ali, vai chamar o sobreaviso, eu tenho que estar com o telefone ligado, né? Tem um plano de chamada lá, então a gente pode ser acionado a qualquer momento nesses 3 dias aí. Mas geralmente, quando está tudo tranquilo, quando está tudo normal, a gente está 24/72. Mas, por exemplo, época de incêndio de vegetação, ou época de que está acontecendo algum desastre, é muito comum você perder várias folgas aí nesse meio aí por conta de ser acionado, né? Mas isso aí é comum, acho que é parte do nosso serviço mesmo. Com relação aos horários, eu não sei como é que é em Minas. A gente passa serviço 8 horas da manhã, vai de 8 às 8. Só que a gente tem que chegar às 6h45 para fazer o TFM de manhã. Então a gente chega às 6h45, faz o TFM, 8 horas acontece a passagem de serviço. Eu não sei como é que é no estado de vocês. Aqui é 7h45, a gente apresenta e não precisa apresentar para a TFM, não. A gente apresenta 6h45, 7h45 para receber o serviço.
Você vê a passagem mesmo é 8 horas, né, que a gente faz bandeira ali e termina teoricamente o serviço, mas apresenta 15 minutos antes para receber o serviço. Normalmente a gente chega mais, eu chego mesmo 7h30, 7h20, para adiantar as coisas ali, já deixar tudo pronto. Caso entre alguma ocorrência, né, não pesar o colega que já está de serviço 24 horas, a gente vai ali mais cedo, cara. Ah, bacana, pessoal. Aqui, né, estado de São Paulo, eu trabalhei ontem, foi a primeira folga, hoje é a segunda, acabou. Amanhã, todo serviço amanhã. Então aqui a nossa escala ela é 24/48, né? Não sei se existe algum outro estado que também é assim, né? Mas aqui a escala é 24/48, então são 3 turmas, prontidão verde, amarela e azul, né? Eu sou da prontidão verde. Inclusive, eu estou com a camiseta aqui que nós fizemos lá, né? Da Vila Betânia, no posto. Eu acabei, por uma coincidência, né? E por não sei, eu sempre fui da prontidão verde, né? Nunca trabalhei em outra turma. Foi uma coincidência que eu gostei, né? Que se eu fizer força para estar sempre na verde, eu tenho um carinho especial por essa prontidão. Mas, assim, então, nós trabalhamos no regime 24/48, nós assumimos e deixamos o serviço às 7h30 da manhã, né? Não existe, como no Rio de Janeiro, o caso de entrar mais cedo para fazer o teste físico, né? Para fazer atividade física. Nós entramos e a atividade física ela é prevista dentro, né, da nossa rotina diária, né? Então, a gente precisa fazer essa atividade física dentro da rotina diária, caso não tenha ocorrência, claro, né? E a questão do sobreaviso também, então nós temos que deixar sempre em condições, né, uma planilha, né, onde a gente tem que deixar atualizado o nosso telefone para recado e tudo mais. E inclusive a gente tem exemplos, né, em Minas, São Paulo e Rio, atuais, né, Petrópolis, Brumadinho e agora São Sebastião, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, né, que ser bombeiro não é nada romântico, pessoal. A realidade, muitas vezes, ela é rígida mesmo. A gente acaba exigindo bastante coisas da gente, né? E a gente sabe disso, né? A gente sabe que nós somos bombeiros 24 horas. Eu estou aqui. Se acontecer algum problema, pode ser que eu receba uma ligação aqui, né? E eu precise me dirigir a isso, né? A esse atendimento. Recentemente, em São Sebastião, além dos trabalhos de 24/48, né, alguns militares foram empenhados lá em São Sebastião, então saíram da nossa unidade. Da minha turma são 8, saíram 5, né? E como que faz agora? Com 3, se tinha 8, agora tem 3, e agora? Quem que vai trabalhar? O pessoal da folga, né? O pessoal da folga, né? Sair de serviço e assumir a nossa prontidão. Eu também tirei escala extra, né? É natural. Então, isso... mas daí você vai ganhar hora extra para isso. Negativo. Não tem hora extra, né? Existe hoje ainda atividade aqui em São Paulo, né? Não sei daí como é que funciona, se tem. Existem escalas extras aqui, que são as escalas de DGEM e a escala delegada. DGEM é do Estado e delegada é do município. Então, o município que paga a delegada, geralmente os bombeiros trabalham lá no SAMU, em ambulâncias, algumas outras atividades que são de ordem municipal, e ele pode fazer um reforço operacional também com atividade de DGEM. Aí é pago, aí é remunerado, né? Então, eu me inscrevo, né? Se sair a minha escala, eu vou lá, trabalho e ganhando a mais para isso. Diferente da escala extra, né? Que aí, não, eu não vou ganhar nada, estou somente cumprindo. E, é claro, é somente usado, né? O comando utiliza isso com uma seriedade, né? Só vai utilizar isso numa situação bem de catástrofe mesmo e tudo mais. Não é Abel, prazer, não. Hoje eu quero que você fique para mais aqui. A não ser que tenha um treinamento, né? Ou que tenha algum tipo de atividade, né? Que precise contar com você. Mas, via de regra, é 24/48, suas 48 horas você vai folgar, né? Essa pergunta de atividade extra, isso existe também em São Paulo, em Minas e no... Minas não, Minas a gente tem banco de horas. Então, por exemplo, eu estava nos treinamentos de corte de árvore, o que eu fiz de extra lá, no tempo que a gente trabalha, a gente ganha com banco de horas para fora, algumas coisas que a gente precisa, mas em valores a gente não recebe nessa questão, não. E para outras também, a gente trabalhou em Brumadinho, né? A gente é escalado lá, ainda é escalado, ainda está tendo serviço lá ainda, a gente é escalado 7 dias lá. Aí também entra no banco de horas essa questão. Mas aí é avisado, você sai da escala normal, fica 7 dias lá, ganha umas folgas depois e volta para a escala normal. No Rio é parecido com São Paulo. A gente, se for acionado por alguma coisa extra, a gente vai, não tem banco de hora, não tem nada não. Então, por exemplo, aconteceu a tragédia de Petrópolis. Como eu sirvo na região serrana, a gente ficou ainda, depois que acabou tudo,
mais de 2 meses indo para lá, direto lá, para uma escala extra que a gente estava tendo lá, e não ganha mais nada por isso. Entretanto, aqui a gente também tem um regime adicional de serviço, que a gente chama que é o RAS, né? Que aí paga um serviço a mais, um dinheiro a mais para a gente. Só que é aquilo, né? Todo mundo quer tirar, né? Porque é um dinheirinho a mais, aí muita gente quer tirar, você se inscreve, mas não é garantido que você vai conseguir tirar um, ou se você vai conseguir tirar no máximo ali 4. Então depende do quartel. Tem quartel que tem mais vagas para RAS do que outros, né? Aí tem quartel que usa o critério de antiguidade, tem quartel que o cara usa critério ali de, pô, você já tirou um, aí você não vai tirar dois enquanto todo mundo não tirar um. Então isso aí depende muito de quartel, mas a gente tem esse serviço extra sim aqui. Esse aí é pago. Agora, esse aí que foi uma catástrofe, foi alguma coisa atípica que aconteceu, aí não é pago. Aí a gente vai, normal. É semelhante aqui. Pessoal, estamos caminhando aí para praticamente 1h10 aí de live, né? Tá um papo bacana. Vejo que o pessoal está interagindo bastante aí. Galera, já vamos responder essas perguntas da caixa. Estou vendo que já tem umas aqui que eu já vou abrir para responder para vocês, tá? Dentro dos tópicos, agora tem um último ponto aí, que é uma curiosidade, né, de bombeiro. Trata-se que tipo de viaturas que possuem no posto, né? Quais são? Quais são, por exemplo, existem os caminhões de incêndio, salvamento, resgate? Como que funciona dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros aí do seu estado? Ó, em Minas aqui vai depender muito do quartel, mas normalmente é dividido assim. O batalhão, ele tem, teoricamente, todas as viaturas, né? Então vai ser resgate, vai ser o AB, que é o combate a incêndio, vai ser o salvamento, que pode ser um carro pequeno, tipo uma 200 ou um caminhãozinho, que vai ter mais coisa. E o nosso ACA, que é o tenente roda, né? Que é o nosso CPU ali. E uma pergunta que o pessoal sempre faz é, o cara ele sempre roda as mesmas coisas, ele varia, como é que é? Isso vai depender também do lugar que ele trabalha, mas aqui em Minas todo mundo pode rodar tudo. Então tem dia que eu vou estar no AB, tem dia que eu vou estar no salvamento, tem dia que eu posso estar no resgate, não tem essa questão de, não, eu só trabalho no resgate, eu só trabalho no salvamento, eu só trabalho no AB, não. Apesar de eu gostar muito do salvamento, rodar bastante lá, por causa até dos custos que eu tenho, mas quando tem que rodar em outros lugares, a gente roda também. E vai depender do batalhão. Então, tem batalhões aí que às vezes só tem 2 viaturas, por causa da quantidade, do tamanho, entre outras coisas lá. Então, a pessoa vai estar variando sempre naquelas 2 viaturas. E a gente tem os pelotões, que são como se fossem postos avançados para facilitar o deslocamento. Então, a gente tem o batalhão que é maior e tem os postos ali que normalmente tem 1 ou 2 viaturas só. Então, tem uma viatura lá de salvamento ou uma só de AB, então quem trabalha lá roda só nela só. E ele pode tirar serviço também entre outros lugares. Então, aqui no Rio, depende também do quartel, né? Porque a gente tem aqui grupamentos, que são os quartéis maiores, e tem os destacamentos, que são subordinados a esses grupamentos. Então, às vezes, os destacamentos ali, a ala é pequena, tem, sei lá, 6, tem 8 na ala. E no grupamento, às vezes, tem 18, tem 20, tem 30, dependendo do tamanho do grupamento. Aí, dependendo por exemplo, na região metropolitana, o quartel central tem vários socorros lá, tem todos os tipos de viatura, tem autoplataforma mecânica, tem viaturas novas ali, o ABT novo, tem o autobomba de salvamento novo, etc. Agora, às vezes, no destacamento ali tem um ABT e tem um ABSL, que é o autobus de salvamento leve, que é tipo como se fosse uma ambulância, né? Parecido com a ambulância ali, mas corre com os materiais de busca e salvamento, e tem a ambulância. A gente tem aqui ainda os auto rápidos, que são os ARs, eu não sei se vocês têm aí. Então, o socorro ali, geralmente, ele corre pelo menos com um AR, que vai um condutor e oficial na frente, que é o auto rápido. Aí vai uma viatura de busca e salvamento, que pode ser o autobomba de salvamento, que tem o material de busca e salvamento, e ainda tem água também no carro. Os mais novos agora têm 4.500 litros de água, mais os materiais ali de desencarceramento, etc. E esse carro aí, como ele já tem água, ele já safa para várias situações em vários destacamentos. No meu quartel, por exemplo, não tem esse carro. No meu quartel tem um AR, tem ambulância, tem um autobus de salvamento leve, que não tem água, só leva os materiais de busca e salvamento, e vai o nosso carro principal de incêndio, o ABT, que é autobomba tanque. A gente tem até uma viatura aqui que chama AB também, mas é uma viatura específica que é 4.000 litros só, e ela mais para usar em incêndio de vegetação, porque ela tem um jogo diferenciado, a altura dela é diferenciada também. Entendeu? Então tem vários tipos de viaturas aqui. Tem viaturas que são só para abastecimento, que é viaturas que cabem 30.000 litros, né, só para abastecimento. Então, depende do quartel, entendeu? Se for destacamento é uma coisa, GBM é outra. Quartéis maiores têm várias guarnições de vários tipos de viaturas, entendeu? Legal, pessoal, é um pouco parecido aqui, né? Até um pouco de história que os antigões contam aí, né?
O resgate aqui em São Paulo, ele surgiu nos anos 90, né, mais ou menos pelo ano 90. Até então, basicamente, eram divididos em duas guarnições, né, o socorro, que é o incêndio, né, e o salvamento. Então, o salvamento ele tinha uma estrutura com botes, né, ele tinha estrutura para poder fazer desencarceramento, imobilizações, enfim, toda de tirar uma pessoa do local de difícil acesso, e o incêndio era incêndio mesmo, né? Ele não tinha quase nada. Então, existia até uma rincha ali entre as guarnições. Você não abre a viatura, você não encosta na minha viatura e tudo mais, né? Atualmente, pode falar isso. Esqueci de falar, como em Minas, como o Léo falou, muita gente não sabe disso, mas a gente também corre com qualquer viatura. Então, eu vou entrar de serviço, eu vejo na escala do dia. Se eu vou estar de motorista de ABT, se eu estou de guarnição de ABT, se eu estou na busca de salvamento, se eu estou na ambulância, se eu estou no rabecão, porque, diferente de outros estados aqui, a gente faz remoção de cadáver também. Então, no meu quartel tem o rabecão. Se eu estou na comunicação, lógico que cada militar tem uma intimidade, às vezes, com uma área. Eu gosto muito de busca de salvamento, de combate a incêndio também, mas, às vezes, eu estou no rabecão, às vezes eu estou na comunicação, às vezes eu estou na ambulância, entendeu? Então, a gente tem que estar safo ali em todas as atividades, independente da especialidade, né? Aqui no Rio, pelo que eu estou notando aí, a área que vocês atendem é maior ainda do que a nossa, né? Eu já acho bem extensa aqui de São Paulo, acredito que Minas também, mas no Rio, né, aqui tem a polícia científica, né, que vai fazer essa função e tal, mas então aí até essa função acaba sendo incumbida ao bombeiro, né, para poder realizar. Aqui em São Paulo, nós temos hoje, a estrutura básica aí vai ser caminhão de incêndio, antes chamava-se AB, autobomba, né? Hoje, as novas viaturas, os novos ABs, né? Ele já vem com ABS, autobomba salvamento. Então, o que se entende? Que uniu-se a estrutura de caminhão de incêndio com o salvamento. E, por outro lado, nós temos a outra viatura, que é o resgate. Existem ainda os autossalvamentos, os AS, mas assim, ele já praticamente está sendo extinto, né? Essa função ela está sendo deixada para a guarnição do caminhão de incêndio, né? Existe ainda a possibilidade de existir um AS, mas a tendência é caminhão de incêndio, que vai realizar incêndio e salvamento, e o resgate. Eu posso correr tanto em um quanto em outro. A questão específica é que, para ser motorista tanto do resgate quanto do incêndio, tem que ter aquele critério que eu falei para vocês, de passar pelo curso, e para comandar o AB, o ABS, né, necessariamente precisa de um sargento com o curso de CBS. Para comandar o resgate, pode ser cabo, soldado, ou de preferência um sargento, mas dificilmente vai ter. Né? Atualmente nós temos, né, eu e mais um sargento, mas geralmente é somente um sargento comandando a prontidão de serviço, né, e não tem. Aí quando existem outros quartéis que têm esse caminhão maior, né, que nós chamamos de CM, que possui 20 mil litros de água, né? Existem quartéis que têm os ABPs, né, com autobomba plataforma. Existem nós chamamos os SKs, né, que tem aquele Skyline, né, alguns chamam com esse prefixo de outro nome, mas basicamente a estrutura é essa. Fora que também nós temos, né, de 24 horas um oficial de serviço. Nós chamamos de AC, né, alto comando. Então, a divisão funciona assim. Dentro do estado existem os grupamentos de bombeiros, são 20 atualmente, né? Fora o GBMAR, né, que vai fazer a área litorânea. Dentro dos GBs, do grupamento de bombeiro, tem os subgrupamentos de bombeiros, que são os SGBs. Por exemplo, na minha região são 4 subgrupamentos. Então, tem o primeiro, que é o meu, o segundo, o terceiro e o quarto, né? E cada subgrupamento é comandado por um capitão. Mas para o GB inteiro, existe um oficial, né, que fica como comando de área. Então, se pega uma ocorrência grave na cidade que eu trabalho ou em toda a região, é ele quem vai prestar o atendimento e o apoio. Então, basicamente, a estrutura hoje ficou essa. ABS, né, autobomba salvamento, e uma unidade de resgate. Então, o gira em torno ali de 7, 8 bombeiros por quartéis, mais ou menos, salvo os quartéis maiores. O que existe também alguns grupamentos específicos, como o GAED, em São Paulo, né, fica na capital, e ele atende ocorrência em todo o estado. Então, ele presta apoio. Existe Canil também em São Paulo,
Então, sempre que dá uma ocorrência, que existe uma ocorrência grave, como aconteceu lá em São Sebastião, eles vêm e apoiam, né? Então, eles são apoio, eles são reservas do Estado. Então, onde aconteceu uma ocorrência dentro do Estado, vão. Até mesmo na Turquia, né? Foi uma guarnição, foi o pessoal do GAED, acho que foi o pessoal de Minas, alguns de Minas também, né? Para a Turquia. Então, eles são empenhados em missões especiais, né? Existe esse destacamento também. Em Minas existe também, chama BEMAD, é basicamente igual de São Paulo aí também. Eles atendem o estado inteiro, né? Tipo de desastres, coisas maiores, e para esse tipo de empenho. Teve também furacão que teve um tempo atrás, foram empenhados também. Então eles ficam por conta disso também. Eles são específicos para essa situação. No Rio, a gente tem, tem os GBMs, tem os DBMs subordinados aos GBMs, e os GBMs são subordinados ao comandante de bombeiro de área. Então, o Rio de Janeiro é dividido por áreas, e nessas áreas tem os GBMs. Só que a gente tem o CBA especializado, que aí entra esses quartéis aí, que é o GBS, que é o Grupamento de Busca e Salvamento, o CANIL, o GESFAMA, que é o Grupamento de Salvamento em meio, Grupamento de Salvamento Florestal e Meio Ambiente. Então, tem vários outros quartéis aí, o GOP, que é Grupamento de Produtos Perigosos. Então, esses caras aí, eles vão atuar no Rio de Janeiro todo, né, dependendo da situação, entendeu? Então, o quartel daquela área ele vai atuar no evento, naquele primeiro combate ali, dando aquele primeiro atendimento. Se for necessário, vai acionar esses quartéis especializados para ir lá atuar. Eles atuam no Rio todo também. Bacana. Legal. Eu acho interessante essa ideia aí desse pessoal que vai atender, né, a ser um refúgio aí na hora que o bicho está pegando, eles estão ali para isso. Pessoal, agora eu vou abrir, dentro das pautas, encerraram aquilo que nós propomos aqui para esta live. Mas nós temos agora as perguntas, né? Pessoal, estão passando aí 1h25 de live. Eu vi que está sustentando uma galerinha aí. Obrigado, pessoal que está acompanhando a nossa live. Obrigado pela paciência. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim, muitas coisas eu não sabia aqui sobre Minas, sobre Rio de Janeiro. Embora nós tenhamos conversado aí antes da live, né? Mas muitas coisas aqui não dá para saber, né? Então, para mim, está sendo muito interessante. Eu imagino que para o público que está assistindo também, né? Está sendo bem esclarecedor aí as características do Corpo de Bombeiros dos estados aí, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Faltou só o Espírito Santo para fechar o Sudeste, né? É verdade. Tá, ó, primeira pergunta aqui, quem quiser, pode ser, é bem genérico, e esse aí cabe para todos os estados. Se quiser um dos dois responder aí, sobre quem de vocês tem porte? Essa é uma pergunta que dá para responder geral, né? Quem tem porte de arma aí, pessoal? Explica para eles aí. Todo mundo. Eu acho que todo mundo tem porte, acho que todo mundo militar tem porte, né? Tem algum estado que não tem? Eu acredito que não. Não, né? tem. O estado parece que tem um período para o cara poder tirar o porte. Então, aqui em Minas, não. O cara terminou a escolinha, né? Terminou ali o curso de formação, ele já sai com porte. Tem um estado que eu esqueci qual que é. O cara até falou comigo, demora 5 anos depois que ele se forma para ele poder ter o porte, que é tipo um período ali que ele não pode ter nenhuma manota, nem nada desse tipo. É tipo um período de avaliação para ele liberar o porte. Alguns estados têm essa diferenciação aí. Só um negócio que tem gente que não sabe, o pessoal acha que assim, tirei o porte e comprar arma assim, agulha, tranquilo. Não, tem que passar por uma administração, tem que pedir autorização do comando, tem que fazer uma série de documentação para você poder comprar a sua arma. Ter porte e sair comprando uma arma de qualquer jeito, não. Igual comprar pão. Acha que a gente tem porte, a gente trabalha armado em Minas, a gente não trabalha armado na função de bombeiro, tirando a sentinela, que é a arma do quartel, né? Que normalmente do quartel. Mas no dia a dia, por não ser da função, né, nem fazer sentido, como é que eu vou entrar armado no incêndio, entrar mergulhar armado, onde eu vou deixar essa arma em caso de ocorrência, a gente não trabalha armado. O porte vai ser para nós, ou pelo fato de a gente tirar a sentinela ali, que é a proteção do quartel. É a mesma coisa. Em São Paulo a gente não pode. Pode falar, Paraíso. No Rio, em alguns quartéis, o sentinela ainda usa arma, outros não. Outro cara é só permanência, só para anotar quem entra e quem sai, ele nem fica armado, não. Em São Paulo, é da mesma estrutura de Minas. Nós utilizamos arma somente na guarda, né? Então, na guarda não, né? O bombeiro que está ali está na escala nós chamamos de telegrafista, né? Então, ele faz essa segurança do quartel. Depois, né, existe um período ali da noite, geralmente, que vai fazer um revezamento entre os militares, né? Para poder todos descansarem, inclusive a pessoa que está na telegrafia, né? Então, mas assim, quem está ali estará armado, né? Então,
é padrão nos quartéis aqui de São Paulo utilizar arma. Nós também não podemos utilizar arma ostensiva enquanto fardado de bombeiros, a não ser nessa situação de guarda no quartel. Para atender a ocorrência mesmo, não se pode utilizar arma. Né? Mas assim, então, pelo que eu entendi aí, São Paulo tem porte, Rio tem porte, Minas também tem porte, né? Deixa eu ver mais perguntas. Menos que os temporários. Os temporários não tem porte, não. É porque não tem mais temporário. São um estilo novo de militar aí. Tudo novo, temporário é tudo novo. Às vezes o pessoal pergunta, e aí, como vai ficar? Eu não sei. Primeira vez que aconteceu, a gente também não sabe. Pessoal, uma pergunta aqui, ó. A live vai ficar salva? Vai ficar sim, tá? A live vai ficar salva. Depois a gente vê aí que, eu estava até comentando, houve essa conversa antes, né? Que nós somos em 3 e a live só pode ficar salva com 2, né? Então, depois a gente vê como que a gente divide isso aí. Mas vai ficar salva sim, tá, pessoal? Depois dá para mandar também o arquivo, vai ficar pesadão, mas dá para mandar aí, tá? Onde o bombeiro civil entra numa situação? Eu não entendi muito bem essa pergunta. O que será que... Onde o bombeiro civil entra numa situação? Não sei se ele está dizendo num atendimento de ocorrência, né? Não entendi muito bem. Mas assim, eu já vi eu vi que o Paraíso responde bastante perguntas, né? Com relação a isso. Eu vi que o Léo também, eu sou meio preguiçoso para responder perguntas, mas assim, às vezes as pessoas pensam, né, que fez o curso de Bombeiro Civil, isso vai representar alguma diferença na formação. O proveito, depois vocês podem trazer isso para mim depois, o proveito vai ser técnico, né? De você já conhecer coisas, né? Vai ser muito bom para você, vai ser excelente. O Léo pode falar com mais propriedade ainda, né? Vai ser excelente em termos de conhecimento. Agora, com respeito à formação, vai passar por toda a formação, não vai conseguir eliminar matéria e nada disso, né? Vocês querem falar aí um pouco sobre isso? Em Minas aqui, né, é bem focado. O bombeiro já tem CLT, o bombeiro militar tem de população em geral. O conhecimento você vai ter, mas para concurso mesmo não tem nada diferente. E em Minas ainda não se tem oficialmente, né, pelo menos que eu saiba, nenhum quartel que trabalha junto com o civil. É só militares, eu sei que tem algumas ideias rolando aí, tem outros estados que tem alguma coisa parecida, mas aqui não tem nada disso não. O bombeiro civil trabalha em CLT, presta serviço para empresas, e militar trabalha com a população e para a formação não ajuda em muito a ter seu conhecimento depois, mas ele faz curso como todo mundo normal. No Rio é a mesma coisa aqui em Minas, só que eu acho que acontece muito é que no Rio, principalmente, a carga horária para formar bombeiro civil é menor e tem muita gente que forma bombeiro civil para ganhar dinheiro em cima dos outros, sabe? Aí o cara fala assim, o cara ilude o bombeiro civil. Tem muita gente que me pergunta, pô, vou formar bombeiro civil, como é que eu vou correr na viatura de socorro com bombeiro militar? Eu falo, pô, nunca. Por quê? Os caras ficam iludindo os bombeiros civis ali, né? E enganam os caras mesmo, né? Na cara dura. Mas porque alguns estados realmente o bombeiro civil trabalha com militar, por exemplo, a questão do Maranhão. Só que geralmente o estado que o bombeiro civil trabalha com militar, porque ele treinou com o militar. Não tem como a gente que é do Rio, de Minas, de São Paulo, o que acontece? Imagina que a empresa paisana forma ali um grupo de bombeiro civil. Não tem como a nossa corporação saber se a formação foi boa, se não foi a gente que formou. É diferente se a gente formasse. Entendeu? Se a gente formasse um bombeiro civil, como em alguns estados do sul, tem um bombeiro comunitário. Eles são formados pelo bombeiro militar. Aí eles correm nas viaturas com bombeiros militares, porque eles foram formados pelos bombeiros militares agora. Não tem como a gente pegar vários tipos de formação de bombeiro civil de várias escolas diferentes e pegar os caras e botar para trabalhar com a gente. É uma responsabilidade muito grande, cara. Não tem como fazer isso. Aqui em Minas, a gente fez uma live outro dia com um bombeiro lá de federal, né? Bombeiro civil que trabalha no aeródromo, a gente falou sobre isso. Aqui em Minas tinha esse tipo de picaretagem também, do pessoal formar falando que ia fazer outras coisas a não ser a função do bombeiro civil. Hoje em dia, né, o bombeiro militar está padronizando as escolas, então a escola que quer dar aula para o bombeiro civil ele tem que se credenciar no bombeiro militar para ter um nivelamento ali, o bombeiro militar passar o que ele pode ser fiscalizado depois, né, para saber se está sendo cumprido aquilo ali que foi determinado, para não ter esse tipo de picaretagem que tinha antes. Quando eu fui bombeiro civil, aconteceu isso. O pessoal falava que podia trabalhar junto, que tinha indicação, que um monte de coisa acontecia e não tinha nada disso. E realmente quem achava que ia trabalhar na rua igual o bombeiro militar, achava que era a função dele, não é. Mas no bombeiro militar do Rio também, e em São Paulo também acredito que seja assim, o bombeiro militar que regula as escolas de bombeiro civil. O problema é que a pessoa que vai buscar o curso, ela não se informa. Às vezes o cara entra no... Esse dia o cara me mandou uma mensagem, pô, essa escola de bombeiro civil, você conhece? Aí você bota no site do bombeiro militar, o cara não é homologado, não está cadastrado. Aí o cara faz o curso lá, recebe uma carteirinha fake lá que o cara fez lá com um papel qualquer,
Aí o cara acha que vai trabalhar e quando ele vai ver, não pode homologar. Por quê? Porque a escola que ele fez o curso não é nem a cadastrada no Corpo de Bombeiros Militar, entendeu? Então, como a pessoa não procura, né, se informar a respeito da escola, acaba tomando prejuízo depois. Pessoal, e aquela questão, né? Essa questão bombeiro militar, bombeiro civil, né? Primeiro que não é uma competição. Primeiro e segundo lugar que também não existe quem é melhor e quem é pior. A questão é diferente, né? Claro que existem pontos que se encontram muito, né? Mas assim, eu tenho um profundo respeito, né, pelos bombeiros civis e eu acho que é uma função excepcional. Eu acho até mesmo que a legislação deveria exigir um pouco mais das empresas, principalmente grandes empresas, que tivessem bombeiros civis, né? E fica bem limitado. Alguns lugares não é obrigado, né? Alguns lugares tem porque a empresa é multinacional, aí ela quer colocar, mas se fosse pela legislação brasileira não precisaria, né? Eu conheço bombeiros civis, né? Fantásticos, que inclusive, né? Até tem um aqui, eu falo o nome dele, que os outros não se sintam aí melindrados porque eu não falei, mas o Carlos Filipini, não sei se ele está aqui acompanhando a live, mas é um cara que eu consulto muita coisa com ele, eu procuro saber muita coisa com ele a respeito de normas, por exemplo. É um cara fantástico, então não existe esse negócio de é melhor ou é pior. É diferente. O problema é esses charlatães aí que fica vendendo fumaça para o cara, né? Falando tentando colocar a função do bombeiro civil, que é uma função importantíssima, como a porta de entrada mais fácil para adentrar o bombeiro militar, e isso é mentira, né? Assim, é uma questão discutível, mas às vezes o cara fala assim, agora aconteceu um acidente na caverna lá, né? Vamos ser sinceros aqui, né? É o que ele vai encontrar na realidade profissional dele, né? É o que o bombeiro civil vai encontrar, então precisa disso. Concentra o conhecimento naquilo que de fato ele vai exercer, né? E como eu disse, é muito importante a função do bombeiro civil. É um desperdício, né? Ficar vendendo fumaça para os caras, e vai fazer falta isso com certeza quando ele for trabalhar de forma profissional. Na live que a gente fez, a gente até conversou sobre isso. Foi um exemplo que a gente deu esse, né? Às vezes a pessoa ela forma ali, ela vai trabalhar no shopping, vai trabalhar ali numa empresa tipo a Volkswagen, esse tipo de coisa. Lá ele tem uma determinada função, como espaço confinado, trabalho em altura. Tem gente que vem, eu vi um curso na época, era bombeiro civil, o cara tá vendendo era paraquedista, resgatista em ambiente extremamente confinado. Então era um negócio, onde que o cara vai aplicar isso na vida de bombeiro civil? Entende? O pessoal vendia como se fosse, não, isso vai fazer diferença no seu currículo para uma empresa, mas não é verdade. Tipo, uma empresa que vai contratar, tipo a Vale, onde eu trabalhei, ela não queria saber se se eu saltava de paraquedas. Para ela isso não importava. E aqui em Minas, algumas pessoas falavam que o bombeiro civil servia como prova de título para o bombeiro militar, que também não é verdade. Não tem nada disso. Então, o pessoal realmente vendia coisas que não eram verdade. É bom a pessoa se informar com isso, né? Eu acho que hoje em dia está mais fácil para eles. Pessoal, agora Pode falar, para isso. O meu irmão, por exemplo, é bombeiro civil. Eu falo pro pessoal, se o pessoal quiser fazer um curso a mais para agregar no currículo, NR35, 33, 18, 10, um APH diferenciado, avançado, tudo bem. Agora, não tem necessidade de fazer essas doideiras que o Léo falou aí, entendeu? Perguntaram aqui, né, sobre mulher no curso, né? Então, aqui em São Paulo, como eu falei, não existe quadros, né? A mulher ela vai adentrar. O que é verdade também, eu costumo dizer, que existe uma procura menor de mulheres para a atividade de bombeiro, né? Isso se reflete lá na atividade, né? Então, assim, é por escolha de mulheres, não porque não existe quadro, né? Mas, assim, então, no curso de formação, os treinamentos são iguais, né? Tanto para homem quanto para mulher. Não existe diferença. Qual é a diferença? A mesma diferença que existe para a idade. Por exemplo, eu vou fazer um teste físico de corrida de 12 minutos. E aí, em determinada idade, eu preciso fazer 2,9 km. A mulher tem um quadro diferente nessa estratégia. Então, aí que muda, só aí. Mas os treinamentos, tudo que vai fazer é a mesma coisa, tá? O que vai existir é nos testes físicos, especificamente, vai ter um quadro, um parâmetro diferente para homem e para mulher, e até mesmo entre as idades de homens e idades de mulheres, tá? Se vocês quiserem trazer aí para eles a resposta. Em Minas é a mesma coisa, só a questão física ali que vai ter alguma diferença. Então, o que for físico tem diferença, no restante é tudo igual, as matérias igual, a gente faz o igual. Só na questão que a gente falou mesmo, às vezes natação, prova de natação, salvamento aquático, tem diferentes. Só a coisa física que vai ser diferente, no restante é tudo igual e as mesmas notas. Então, a PH faz igual, as notas, prova tudo é igual.
No Rio é a mesma coisa. Só vai mudar o TAF, a questão da teste físico, questão de quando alojamentos, né? Isso aqui pode ser que para você seja notório, mas tem gente que ainda me pergunta isso. Pô, alojamento separado? Sim, é separado, alojamento separado. E questão de raspar a cabeça também, esse dia ainda me perguntou. Os homens têm que raspar a cabeça, passar máquina 1 ali, 0, dependendo do curso. Mulher não. Mulher não raspa a cabeça, ela tem que fazer um coque ali diferenciado, ela tem que prender o cabelo de uma forma ali militarizada que tem as especificidades ali da função dela. Mas raspar a cabeça não, pelo menos aqui no Rio não. Em Minas também não tem não. Pessoal, a gente está trazendo as perguntas que estão na caixinha. Se você colocar a pergunta no comentário, como a gente falou, eu tenho notificações de quem entra, eu tenho notificações, né, de pessoas que estão dando boa noite, que estão mandando alguma mensagem, e as suas perguntas pode ser que a gente não encontre, tá bom? Então, fica aqui a pergunta para a caixinha de pergunta aí. Vocês olharem aí um ponto um ponto de interrogação, vocês colocam a pergunta aí, tá bom? Deixa eu achar mais uma pergunta aqui. Aqui para o Léo. Léo, já não é certo do CFO daí seguir a nova lei estadual ou a chance de ser diferente? A lei estadual que está falando ainda é a questão do CFO, né? Qual vai ser o pedido ali, né? Se vai ser curso específico ou não. E como eu sempre respondo, eu prefiro que o edital diga para a gente do que a gente ficar especulando. Porque aqui tem uma legislação que fala o que pode ser, né? Só que eu acredito que a legislação ela pede o mínimo. Então, o mínimo que pede lá é uma matéria específica, mas eles podem exigir de forma diferente, até a mesma prova ser diferente. Então, como eu sempre falo, como o edital está mudando esse ano, né? Vai ser a partir desse que a gente vai ter um padrão. Então, vamos esperar sair o edital para afirmar com certeza, porque eu prefiro esperar o edital, né, ter esse período de dúvida, do que eu falar uma coisa agora e ser ao contrário. Então, eu falo, vai ser uma matéria específica. O cara se prepara para aquilo e chega lá e não é. Porque a gente não tem como saber ainda, né? Porque isso está sendo um período de transição, não tem como afirmar nada ainda, vai depender da corporação. Uma pergunta aqui. Nas ocorrências, vocês já lidaram com situações onde algum grupo de pessoas estavam contra vocês? Quer responder aí, pessoal? Pode responder primeiro, Léo? Pode, vai lá. Então, já tive situações onde o pessoal se levanta ali, né? Às vezes, na ambulância principalmente, a ambulância às vezes ela corre, não sei como é que é aí, a ambulância corre muito isolada. Às vezes a ambulância está ali, só o médico, um enfermeiro, uma enfermeira, um técnico, uma técnica, e às vezes os ânimos se exaltam ali na família mesmo ali, e acontece às vezes discussão. Isso aí o bombeiro tem que lidar, né? Situações de colisão de veículo, a gente pega direto situações ali, a gente tem que lidar com as pessoas discutindo com a gente, mas a gente lida da melhor forma possível. Às vezes tem gente que é curioso, às vezes tem gente que é com boa vontade, mas tem gente que é curioso, quer invadir o isolamento do socorro, né? Quer ficar mexendo na vítima. Às vezes é com boa vontade, mas às vezes essa boa vontade atrapalha o nosso evento. Vou falar porque eu estou rindo aqui. Tem que dar um... Você já viu aquele vídeo lá, não sei de onde que é, cara, que o cara encosta de bicicleta do lado. Em Minas. Aí, puta, cara. Aí ele foi e caiu em cima da guarnição, cara. Puta, hoje em dia também é muito comum a gente filmando, né? O cara quer filmar a vítima, quer entrar dentro da ambulância filmando. Aí, por vezes, a gente tem que usar de uma energia maior ali, para dar um esporro, para dar um aperto, para a pessoa se tocar. Né? Então, às vezes, tem gente que fica com raiva e tal, mas até hoje nunca aconteceu uma situação muito difícil assim, de lidar, não. Toda situação é difícil, lógico, mas nada muito atípico que aconteceu nada de mal, não. Em Minas, isso aí, eu acho que vai ser em todo lugar, né? Sempre vai ter esse problema ali, que como é um momento de acidente, né? As pessoas ficam exaltadas ali, às vezes ali perde um pouco da noção, isso acontece muito aqui. Mas que foi diferenciado, eu não estava ainda na época, foi na época da Copa, né? Que teve manifestação e tal. Aí eu sei que o bicho pegou nessa época aqui. Eu não estava, o pessoal conta as histórias que realmente teve manifestação. O pessoal queria quebrar tudo, aí chamava o bombeiro para conter e o pessoal ficava meio exaltado também. Mas foi assim, onde foi mais extremo mesmo o pessoal jogar coisa e ficar realmente contra ali. Mas no geral é só esse tipo de situação mesmo, que a vítima ali está exaltada, está bêbada. No restante ali o pessoal trata a gente muito bem. Da mesma coisa, pessoal. Aqui via de regra, é sempre bom, né? Mas assim, acontece situações, por exemplo, situações bem ruins. Trocas de tiro, né? Onde tem lá um indivíduo baleado, né? Vou falar o termo baleado, que é mais fácil, até feio o bombeiro falar isso, né? Mas ele foi atingido por um projétil, né? Então ele está lá
não está em óbito, né? Então, existe um probleminha ali, né? Até pelo fato do bombeiro aqui ser policial militar, então a gente fica meio receoso em determinadas regiões. Existem situações também onde o familiar ele quer determinar para onde que a viatura vai se deslocar, né? Muitas vezes para um convênio, mas a gente não tem como ter certeza se o convênio, se a pessoa está pagando o convênio certinho, então a gente tem que levar para o hospital público. São coisas assim. Acidente de trânsito também, como o Paraíso falou, que também acontece, alguns problemas nesse sentido, às vezes precisa ser enérgico pessoas que estão próximas do local, né, que estão atrapalhando o nosso isolamento, mas, via de regra, né, há um bom respeito em qualquer lugar que nós vamos realizar atendimentos. Tá? Existe, sim, via de regra, esse respeito, só algumas ocasiões que existem problemas aí. Deixa eu só ver aqui. Nascimento, esclarece para a galera sobre expor as vítimas, tipo homem e mulher. Então, vamos lá. Expor, eu acredito que seja não sei qual sentido, né? Mas o sentido de a necessidade de expor, né? Então vamos lembrar aqui, né? Até nas aulas que a gente vai ministrando, né? Que lá na letra E da análise primária existe o expor se necessário, né? Então se esse for esse expor que eu estou imaginando, né? Porque se for expor através de imagens, isso nunca pode acontecer, né? Uma ocorrência. Mas vamos ver na parte técnica da avaliação aqui. Então, assim, seja homem ou seja mulher, se for necessário expor, nós teremos que expor. A questão é a responsabilidade que eu preciso ter com relação a isso, né? Eu preciso garantir o cuidado a essa pessoa. Expor o que a vítima está com uma fratura na perna, eu preciso ter acesso. Há uma hemorragia ali, eu preciso ter acesso. Eu preciso fazer uma reanimação cardiopulmonar. Eu preciso ter acesso ao tórax. Então, essa exposição, quer seja homem, quer seja mulher, ela é necessária. Não tem como eu fazer um procedimento, tá? Mas sempre de forma profissional. Não tem como nem admitir, não tem como nem falar uma coisa dessa, né? Que um profissional da área de APH vai se aproveitar, né, de uma mulher ou de um homem, né, nesse sentido. Então, essa exposição é justamente, somente quando necessário, inclusive é previsto, né, nos nossos procedimentos de atendimento. Querem complementar alguma coisinha aí, pessoal? E com relação à exposição, se depois da avaliação ali do XABCDE, quando chegar na parte da exposição, se for necessário expor e tiver como expor já dentro da viatura, a gente opta por fazer isso, justamente porque hoje em dia o pessoal está filmando o socorro, né? E a gente pode, às vezes, expor a vítima ali de forma que alguém esteja filmando. Então, se der para colocar a vítima, às vezes, dentro da viatura, a gente coloca e expõe alguma coisa a mais ali dentro. Agora, se for uma situação muito atípica e tiver que expor do lado de fora, também a gente vai expor, tudo em prol da vítima. Aqui também é o mesmo padrão, a gente faz da mesma forma e caso não seja encontrado nada, depois de expor, a gente tampa de novo. Então, ergueu a blusa, não achou nada, tampa a blusa de novo, tranquilo. Não sei se precisar cortar, né? Mas aí a gente corta normalmente calça. Então é menos pior. Pessoal, nós estamos chegando aí a 1h45 de live, né? É porque o papo, pelo menos para mim, o tempo passou devagar. Não sei para vocês aí. Eu acredito que se manteve aí também, né? Eu agradeço vocês por estarem acompanhando o nosso bate-papo. Mas aqui eu vou deixar, então, uma última pergunta para a gente responder, né? Responder com tranquilidade. E a live vai ficar salva, tá bom? A gente vai ver ainda qual dos nossos canais, das páginas que vai ficar salvo, ou em todas, enfim, mas vai ficar salvo, vocês vão ter acesso a isso aqui. Se você fez a pergunta e nós não conseguimos responder, que tem bastante pergunta ainda aqui na caixinha aqui, tanto eu, quanto o Léo, quanto o Paraíso, nós estamos à disposição dos senhores para mandar essa pergunta para a gente vai responder com todo carinho aí para vocês, tá? Então, aqui, essa pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Depois, cada um de nós responde aí. Deixa eu só achar ela de novo aqui. Acho que vou lá para cima. Está perguntando aqui se há, né, na carreira aí de cada um dos senhores, alguma ocorrência que marcou, né, que te marcou, que trouxe para você uma lembrança que fica presente. Pode começar quem quiser, tá? Eu já falei dessa ocorrência algumas vezes, né? Foi uma ocorrência de desabamento. A gente entendeu que teve 3 vítimas, das quais 2 foram pais. Foi o padrasto da moça e mais a filha dela em alguns meses de idade só. Um prédio caiu em cima, coronou tudo. E foi assim, um trabalho... A gente falando, o pessoal às vezes confunde. Para nós foi um trabalho legal, no sentido que a gente
apresentou muitas técnicas, porém foi muito triste, porque a gente não conseguiu salvar todo mundo, né? Só saiu a mãe a mãe do bebezinho com vida. A bebezinha, o cara morreu, né? Eu fui um dos que tirou a bebezinha lá, que ela estava debaixo. Ela teve a cirurgia mecânica, né? Com a quitação, ela não conseguiu tirar e acabou falecendo. Consequência de muito aprendizado. O trabalho é extremamente necessário. E quanto mais técnico você for, melhor anda, né? Mesmo fazendo todo possível ali, ainda não foi possível salvar 2 vítimas. A gente entendeu a ocorrência e foi rápido. A gente, coisa que a gente levou acho que 1h30 para tirar e ainda assim não foi o suficiente, né? Então eu aprendi muito e vi o necessário e ao mesmo tempo que é frágil. Tem que estar preparado para esse tipo de... Então, uma que a gente pega acostumado a ver várias tragédias, aí gente sem cabeça, corpos em vários estados de decomposição, e amigos, etc. Mas uma que marcou muito a minha carreira, eu já falei isso também, foi uma que foi um soterramento de um cara lá em Teresópolis. Ele estava trabalhando nessas obras de prefeitura, né? O cara não escora nada, vai cavando buraco e vai embora. Aí o barranco desabou em cima dele. Só que estava uma profundidade muito grande, um barro molhado, e a gente demorou até chegar no local lá, por causa do trânsito, aquela coisa toda, e o cara, pelo tempo que ele foi informado para a gente, ele já estava 20 minutos embaixo da terra, que é um tempo bem considerável. A gente foi, cavou, fez as manobras direitinho e tal, de escoramento, fomos cavando, e teve uma hora que eu achei uma corrente, e o cara falou assim, pô, essa corrente estava prendendo a manilha. Aí a gente começou a cavar, eu larguei a enxada ali, e fui na mão, e nisso eu achei um pedaço de roupa. Aí eu encostei assim, eu senti que era a textura do corpo do cara. Só que aí quando eu fui cavando, eu senti ele mexer. Pô, e tinha várias pessoas cavando. Essa ficou bem marcante para mim, porque foi eu que achei, né? Aí quando eu vi que era ele, eu larguei a enxada, comecei a cavar. E ele foi enterrado numa posição que ele estava com a cabeça abaixada assim. E essa cabeça abaixada criou um bolsão de ar entre o rosto dele e o tórax. Eu acho que manteve ele vivo. Aí quando eu achei a cabeça dele, eu puxei, ele respirou, mas já estava roxo já, né? Só que a equipe que estava lá no dia era muito boa. O enfermeiro veio, pegou acesso dele, a gente foi, conseguiu desenterrar o cara com vida, ficou sem sequela nenhuma. E era um cara que era muito querido na cidade, pela prefeitura, etc. Então foi bem marcante para esse socorro aí. Pelo tempo que o cara estava lá, aquele tempo que o pessoal já fica meio desacreditado, sabe? Pô, tá lá, mas não vai estar morto agora, vai achar só o corpo. E a gente tirou o cara com vida, foi bem legal esse socorro aí. Bacana, ambas histórias aí. Eu tive duas situações já aqui no Vale do Paraíba, né, trabalhando aqui na região de São José dos Campos. A última, né, que eu atendi, não foi a última de presa em ferragem, mas a última marcante, né? Nós chegamos no local onde um carro, né, um Fiat Uno, ele foi prensado entre 2 carretas, né? Então ele freou, a outra carreta de trás veio. O carro ele não tinha, não estou exagerando, tá, pessoal? Ele não tinha mais do que 1,5 metros de tamanho, de comprimento, devido à pancada, né? Então nós chegamos no local e o que nós imaginávamos, né, é que nós chegaríamos lá e faria a remoção do corpo, né? Vamos fazer a extração, somente fazer os procedimentos ali de desencarceramento para retirar um corpo. Né? Para nossa surpresa, né, quando nós fizemos a varredura, quando nós abordamos ali dentro do veículo, a pessoa respondeu. Né? Então, ele acabou tombando, né? Ele caiu, ficou entre o banco do passageiro, entre o banco do motorista e do passageiro da frente, né, deitado, e isso fez com que ele saísse dali com vida. Né? A remoção, né, demorou, a retirada, né, demorou cerca de mais de 1h30 para retirar ele das ferragens. Infelizmente, depois de 1 semana, ele veio a falecer. Mas, assim, para nós é uma sensação muito gratificante, né, de conseguir participar disso, né, de uma coisa que parecia impossível, né, e a gente trabalhar de forma técnica, né, respeitando aí os procedimentos de desencarceramento e tudo mais, e conseguimos. Né, até toda a equipe, né, recebeu medalhas de mérito pessoal nessa ocorrência. Então, foi uma das... Existem várias ocorrências marcantes, né, ao longo de 15 anos de profissão, mas assim, até por ser mais recente, né, essa aí marcou bastante. Tá bom? E aí, pessoal, fazer as considerações finais, ou quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Aqui, né, só agradecer o pessoal que esteve na live aí, o pessoal compartilhou, mandou reação aí, mandaram as perguntas. Às vezes é sempre bom mostrar
interessado no que a gente tem para falar, né? Que é bom a gente falar e o pessoal querer ouvir. É interessante, a gente tem esse feedback. E certo, meu Instagram, como não deixar, né? Sempre para pergunta, pode mandar no direct, às vezes demora para a gente responder, porque é muita coisa que o pessoal manda e às vezes a gente não. E precisando da gente é só perguntar lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, já tem vídeo no destaque, YouTube, né? O Sargento também tem, o Paraíso tem muito material bom demais para consultar. Na época que eu entrei no Bombeiro não tinha isso, né? Então, você precisava de alguma coisa ali, queria saber sobre aquilo, você não tinha mais como saber. Hoje em dia a gente fala de curso, fala de, tal, fala de matérias de bombeiro, fala de APH, de incêndio, de tudo. Então é só continuar seguindo, qualquer coisa perguntar para a gente, que a gente está disponível sempre. Eu também só queria agradecer a oportunidade aí de fazer a live com esses dois gigantes aí, né, do Corpo de Bombeiros, né? A gente sabe que às vezes é difícil a gente encontrar, como eu falei no início da live aí, de conteúdos legais ali de bombeiro. Hoje em dia vem crescendo muito, né? Tem a gente que está fazendo esse trabalho, tem o Sargento Firmino, tem outros bombeiros também que levam o nosso trabalho a sério, né? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver o pessoal fazendo dancinha, fazendo bobeira. Eu não sei se acontece com vocês, mas, por às vezes, o cara que sabe que eu faço conteúdo para a internet nem me conhece e já imagina que eu faço dancinha, porque nunca viu meu conteúdo. Mas aí, quando a gente faz um trabalho diferente assim, como a gente faz, a gente vai mudando a cabeça do pessoal. E eu estou sempre disponível aí, como o Léo tá, e eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram, aqui no Instagram também. E no YouTube também, né? No YouTube eu faço um trabalho lá com vídeos mais longos, mais aprofundados de instruções para bombeiros. Então, se vocês puderem lá dar uma moral, às vezes o pessoal nem sabe, mas o like, quando eles deixam para vocês, né, para a gente, compartilhamento, salvamento, isso ajuda muita gente, comentários. Então, sempre que você vê um vídeo meu, um vídeo do Sargento Nascimento, do Léo, vai lá, cara, comenta, teste um comentário lá, uma crítica construtiva, um elogio, porque isso ajuda muita gente, tá? E, pô, obrigado para quem ficou aí até o final, principalmente. Obrigado aí por estar com a gente aí. Pessoal, houve alguns momentos aí que nós tivemos simultaneamente mais de 100 pessoas, né? Nós conseguimos manter uma média aí de 60, 70 pessoas, né? Lives não costuma ter tanta gente assim, então eu agradeço, né, a presença de vocês em primeiro lugar e agradeço muito mesmo, né, ao Léo, né, agradeço muito ao Paraíso, né? A gente tem aí conversando sobre isso já há mais de 15 dias, né, que nós planejamos, eles toparam a ideia. E foi dentro daquilo que eu imaginava mesmo. Muito bacana, muito bom para o público externo, muito bom para o público interno do Corpo de Bombeiros. Eu acho que foi muito produtivo essa live, né? Agradeço a todos. Volto a dizer, como disse lá no começo, você me segue, não segue o Léo, não segue o Paraíso, segue os caras, que o conteúdo dos caras é muito bom. Eles têm, acho que os dois têm também perfil lá no TikTok, né? Página no TikTok, né? Página também no YouTube, né? Eu vi que o perfil do Paraíso lá está bem forte. Eu não fiz um trabalho muito legal lá ainda, né? Quem sabe depois eu começo. No TikTok acho que eu estou mais engrenado ali, né? Não tanto quanto no Instagram, mas no TikTok está conseguindo fluir um pouco mais. E todos têm, né? Tanto o Léo quanto o Paraíso também tem perfil lá. Para mim, assim, né, pessoal, ter aí a atenção de vocês, né? E eu costumo dizer assim, eu não sou melhor do que ninguém, melhor do que um colega aqui do estado. As coisas que eu demonstro aqui, os nós ou algum procedimento, existem pessoas que são 1000 vezes melhor do que eu. A única diferença é que eu estou na rede social, né? Então, assim, eu estou mais representando alguma coisa do Corpo de Bombeiros do que sendo melhor do que os meus colegas. Isso eu não sou e nem quero e nem pretendo ser, tá? E tenho certeza que o Léo e o Paraíso também entendem da mesma forma. Então nós estamos aqui, né, expondo um pouco a nossa cara para trazer coisas boas do Corpo de Bombeiros, trazer bons conteúdos para vocês, né? Coisas produtivas para quem gosta dessa área, né? E não são coisas assim aleatórias que você vai jogar fora, vai desperdiçar, mas são coisas que você vai poder utilizar no dia a dia. Então são coisas que independente de ser eu, ser o Léo, ser o Paraíso que está transmitindo, são coisas que vai produzir alguma coisa na vida de vocês aí, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos e um abraço especial aí para o Léo, né? Um abraço especial para o Paraíso, obrigado por aceitar. Aqueles que te deixaram mensagem que nós não respondemos, peço desculpas, tá? Que nós estamos chegando a 2 horas de live já, né? E eu preciso trabalhar amanhã, e a vida continua, a minha esposa deve estar querendo me bater lá em casa, né? Que eu vim na casa do meu irmão, aqui no estúdio que a gente vai estar fazendo a gravação, aproveitar e fazer o merchan, né?
para dar aqui no curso de primeiros socorros para leigos. Né? Eu vim aqui porque é mais tranquilo, a criançada está agitada lá em casa, então eu vim para cá. E ela deve estar desesperada, me esperando lá. Tá bom? Aproveitando também, né, fazer aqui os parceiros. Né? Eu coloquei aqui, ó, Desmos, né? Aqui eu trouxe os torniquetes, né? Torniquete azul de treinamento, torniquete aqui, o porta-torniquete, torniquete laranja, específico de APH, tá? Vou trazer conteúdos, né, para aqui na rede social também sobre a utilização do torniquete, né, contenção de hemorragia, né, já alinhando aí com esse novo parceiro, tá bom? Se quiserem fazer um merchan também, por favor, pessoal, a hora é essa. Pode fazer o seu merchan, Léo? Eu não tenho merchan. O meu merchan é só, eu tenho as minhas aulas, né? Eu tenho um curso de combate a incêndio, né, também na internet. Não oriento que a pessoa que não saiba nada de incêndio faça. É específico para quem já é bombeiro, já é brigadista, já é bombeiro militar, que é para você se atualizar. Eu bato ali tanto do básico até o avançado, várias técnicas que a gente usa, né, no combate a incêndio. Então, lá no link da minha bio, dá uma olhada lá. Né? E também disponibilizo como a gente dá treinamento. Às vezes o pessoal vai me dar um treinamento, tem aquele slide ruim pra caramba, cheio de texto. Eu tenho os slides que eu uso e eu disponibilizo também pro pessoal. O pessoal quiser, para poder adquirir e mudar o que ele quiser ali para dar os próprios treinamentos. Tanto eu estou montando de primeiros socorros agora, mas eu já tenho disponibilizado lá de suporte básico de vida e de combate a incêndio também para treinamento de brigada. Quem quiser dar uma olhada lá. Dá trabalho, né, Paraíso? Dá trabalho pra caramba, cara. Nossa, meu irmão está me ajudando aqui, estou fazendo essa parceria com ele aqui, mas corrido, cara. Tempo, né? Tem que valorizar. Né? O objetivo aqui do meu curso de primeiros socorros para leigos é justamente trazer aquele que não tem nenhuma noção, que gostaria de saber, muitas vezes, como abordar uma vítima, né? Quais são as condutas básicas a serem realizadas, e um segundo público também, né? Que aquele que ministra um treinamento para a brigada de emergência, né? E quer ter um norte, né? Eu vou disponibilizar também em PDF alguns slides no final, né? Para que essas pessoas tenham ali um norte de como ministrar uma instrução na área também. Né? É o primeiro curso que eu vou fazer, espero acabar em breve, mas está difícil. Dá trabalho, dá trabalho. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa aí? Que fechou. Fechou? Eu só agradecer. Amanhã eu vou fazer um TAF lá mandado para um curso também, vou dar cedo amanhã. Beleza, pessoal. Então vamos descansar então? Beleza? Pessoal, obrigado aí. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos aí. As perguntas que ficaram pendentes, mandem para nós depois. A live vai ficar salva. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.